Querida, vamos ao quarto de Jean-Marie, abra o cofre dele para mim. Terei esse direito. Se ele ensinou a abri-lo e lhe pediu para fazer numa emergência, é este o momento. Bárbara abriu e Jacó verificou tudo o que estava dentro. O que procura, Jacó? Bárbara quis saber. Tinha a esperança que Jean-Marie pudesse ter feito um testamento. Nada. Aqui estão somente material de chantagem, pouco dinheiro e algumas joias. Por que ele iria fazer um testamento? Perguntou Bárbara. Poderia ter deixado a toca para um de nós, mas não o fez. Feche o cofre, Bárbara, depois decidiremos o que fazer com esses papéis. Vou à biblioteca, procurarei por lá. Jacó, hoje bem cedo recebi um mensageiro. Francesca e Vitor escreveram que infelizmente não puderam comparecer ao enterro, que sentem muito etc. O mensageiro está descansando, vou escrever a eles contando tudo. Faça isso, Bárbara. Eu irei verificar em todos os cantos desta casa e ver se acho algo que me interessa. Vou reunir tudo que era de Jean-Marie. O grupo estava sem saber o que fazer. Recebiam algumas visitas, eram de pessoas que não puderam ir ao velório, vieram dar as condolências. José e Geraldi continuaram a fazer o que estavam acostumados e tudo na propriedade parecia continuar como sempre, mas tudo mudara. Os empregados sentiam também a falta do patrão e temiam o que poderia acontecer com eles. As refeições não mais eram alegres e, quando se reuniam na sala de estar, não escondiam as preocupações. Cyrano e Michel estão demorando, disse Catherine. Até o Monsenhor está preocupado com a minha situação e com o que acontecerá com a toca. Jean-Marie não deixou herdeiros, não tinha filhos, não era casado, seus bens ficarão para os irmãos e sobrinhos, disse Jacó. Que ironia do destino. O ateu não repartiu a propriedade com os irmãos quando seus pais morreram e agora a toca vai ser deles. Acho, amigos, que teremos de nos separar. Isso é muito deprimente. O que iremos fazer? Perguntou Bárbara. Tristes e inquietos, esperavam que acontecesse algo. Realmente eles sentiram muito a morte do amigo e Bárbara era a que mais sofria, não se alimentava nem dormia e chorava muito. Os amigos aconselharam-na a ir ao orfanato para se distrair, mas nem as crianças de que tanto gostava conseguiram entretê-la. E os dias foram passando. Jean-Marie não sabia mais o que fazer, não quis abandonar o corpo e nem cogitava essa possibilidade. O corpo lhe dava proteção contra seres estranhos e feios e também daquele senhor desagradável que queria pegá-lo de qualquer jeito. Achava que sua situação não poderia piorar, mas piorou muito. Foi deixado no cemitério, no túmulo da sua família que era uma pequena capela. Ficou ali no escuro, sentindo frio, dores, sede e fome. Começou a sentir um odor horrível e, desesperado, entendeu que era do seu próprio corpo, que se decompunha. E passou a sentir os vermes a roê-lo. Era o corpo de Jean-Marie que estava sendo consumido pelos vermes. Apegado à matéria, porém, recusava-se, em espírito, a abandoná-la e sentia os efeitos da decomposição da carne. Fernão também não sabia o que fazer. Ia da toca ao túmulo sempre atento e temeroso de encontrar os desencanados amigos do Conde das Trevas. Escutou a conversa do grupo sobre a possibilidade de Jacques tê-los traído e se indagou. Será que Jacques os traiu? Estava no túmulo e mais uma vez tentou separar Jean-Marie da matéria morta. Não conseguiu. Teve vontade de chorar e o fez. Seu choro foi de medo, por ver o grupo sofrer. Compreendeu tardiamente que gostava deles e, vendo Jean-Marie sofrer de modo atroz, sentiu pena, não queria que ele sofresse daquele modo. Fernão, está chorando? Perguntou Frei Damião entrando na capelinha. O senhor pergunta o que já sabe. Respondeu Fernão. Sofro também e estou preocupado, aqueles espíritos ficaram de voltar. Será que eles agora, aqui no cemitério, irão conseguir desligá-lo? Não quero que eles o levem, irão castigá-lo muito. Também não quero vê-lo assim, junto do corpo físico que apodrece. Você poderia deixá-los e partir. Falou Frei Damião. Sinto-me ligado a eles, depois poderei fugir de todos, menos de mim. Fernão, se ajude. Como faço isso? Perguntou Fernão interessado. Ajudando os outros, respondeu o Frei. Será que consigo? Não sei ajudar. Se quiser, tentarei orientá-lo. Concentre-se, Fernão. Você está vendo estes feixes de luzes? São pensamentos de gratidão e orações. Os amigos de Jean-Marie, embora sejam ateus e não orem,
Imitem pensamentos de carinho ao amigo e as orações são das irmãs e das crianças do orfanato. Usarei essas energias para cercar o túmulo e, enquanto faço isso, você ora. Eu, orar? Perguntou Fernão admirado. Não sabe? Indagou o Frei amigo. Sei, mas não o faço há muito tempo. Por que não tenta? Faça preces, as que você decorou um dia, mas faça também as que tiver vontade. Não sou indigno. Fernão quis saber com sinceridade. Quem não é? Mas Deus, nosso Pai, não faz distinção entre os seus filhos. Ele está em nós, mas às vezes não o sentimos. Fernão ficou olhando Frei Damião manipular aquelas energias luminosas e cercar o túmulo com elas. Ele tentou seguir a recomendação do Frei, e orou. Ave Maria, Mãe de Jesus, vou rezar para a Senhora, porque tenho vergonha de Deus. Proteja-nos, Mãezinha do céu, não deixe aqueles espíritos nos levar. Quando a Senhora encontrar com Deus, peça a Ele que nos perdoe. Santa Maria, nos proteja agora e na hora da morte e depois da morte. E misturou as orações, voltou a chorar e dessa vez o choro lhe deu um alívio que havia muito não sentia. Pronto, acabei, falou o Frei Damião. Quando você, Fernão, quiser sair, deve fazer assim. Pega aqui, será como se a luz abrisse uma porta, passe e feche, para entrar faça o mesmo. Frei Damião, muito obrigado. Agradeço-lhe de coração. Por nada. Sei que o seu agradecimento é sincero. Agora fique calmo, estou sentindo que receberemos visita. São eles. Os amigos desencarnados do conde. Sim, respondeu tranquilamente o ex-sacerdote. 2 desencarnados aproximaram-se da pequena capela túmulo e, quando iam entrar, trombaram na parede, no cerco de luz. Fernão segurou com força as vestes do amigo, como se quisesse segurá-lo ali e o Frei continuou tranquilo como sempre. O que aconteceu? Perguntou um deles passando a mão em sua testa. Lacraram o túmulo, respondeu o outro, que aparentava ser o chefe. Como? Não estou vendo nada. Nós entramos em todos os lugares nas construções dos encarnados. Quando aqueles outros, os que são nossos adversários, os bonzinhos, querem fechar algum local, eles usam de alguma matéria que o desconhecemos, e assim lacram o lugar. Então, Fernão entendeu o que Frei Damião fizera. Ele usou os fluidos, as energias benéficas da gratidão e das orações e isolou, como eles disseram, o túmulo e assim eles não conseguiram entrar. Ainda bem, pensou Fernão, que Jean-Marie fez algumas ações boas. Ainda bem mesmo, disse Frei Damião, que tinha escutado os pensamentos de Fernão. As más ações não anulam as boas e Jean-Marie fez boas ações, mas fez muito mais atos errados. Foi pelos seus bons atos que consegui ajudá-lo agora. Vamos escutar a conversa dos dois. E agora, o que vamos fazer? Perguntou o outro. Não precisamos ter pressa. Espero que esta parede protetora enfraqueça com o tempo. Ele está aí mesmo, apodrece no corpo. O que ele fez de tão grave para ter esse castigo? Perguntou o outro. Ele é, ou foi ateu. Quando encarnado era, agora que seu corpo físico morreu, não sei, respondeu o chefe. Ateu? É quem não acredita em Deus? Nós somos ateus? Claro que não. Raciocine. Não é por não vermos Deus que ele não existe. Sou antiteus. O que é isso? Eu também sou isso. Indagou outro curioso. Antieus é aquele que odeia Deus. Sei da existência desse Senhor, porque não há como explicar tudo o que existe, mas não gosto de suas leis, então eu o odeio. Eu não o odeio, tenho medo dele. É um Senhor muito mau, quando ele me pegar, com certeza serei castigado. Ora, você não é nada inteligente. Quando ele pegá-lo? Horas. Deus vê tudo e sabe bem onde você está e o que faz. Ele nos dá a corda, que os estudiosos chamam de livre-arbítrio, e somos nós mesmos que nos enforcamos quando o abusamos. Eu odeio. Não tem medo dele? Não quero ter, por isso o odeio. Se eu pudesse ser ateu, seria minha felicidade, o fim do meu tormento. Mas sou muito inteligente para ser ateu, não consigo negar a realidade. Deus existe. Mas não quero adorar essa realidade. Esse chantagista que aqui está apodrecendo no corpo era um iludido pelo seu ego, um tolo. Vamos embora, voltaremos daqui uns meses. Não há pressa. Saíram e Fernão exclamou. Não esperava escutar o que escutei desses espíritos. Estou pasmo. Pasmo por quê? Perguntou Frei Damião.
Aquele que tem conhecimentos os adquiriu pelo trabalho e pelo estudo. Você deparou com um desencarnado que tem conhecimentos. Ele é inteligente, compreendeu, para o tormento dele, que Deus existe, não aquele Criador que não conseguimos entender, não um Deus vingativo com qualidades e defeitos que temos. Ele disse ser um antíteos, que odeia, mas o ódio é muitas vezes um grande amor não compreendido e atraiçoado. Ele ironizou o ateu. Será que Jean-Marie não poderá mudar a forma de pensar? Fernão quis saber. Nenhum de nós, ao desencarnar, elucidou o Frei, ao deixar o invólucro físico, se modifica de repente. Nossa crença ou descrença não é do corpo carnal, mas do espírito. E uma simples separação entre o corpo espiritual e o corpo material não pode produzir uma grande mudança em nós mesmos. Jean-Marie está perturbado, sofrendo, porque não acabou como acreditava que aconteceria. O senhor não tem como prender aqueles dois ou acabar com o grupo dos amigos desencarnados do conde. Você, Fernão, não entendeu o que é livre-arbítrio. Escutamos aquele desencarnado se referir à nossa liberdade de ação, comparou-a com uma corda com a qual podemos fazer o que quiser e aquele que abusa recebe a consequência, se enforca com ela, ou seja, recebe o retorno. Você fez o que quis, eu também Jean-Marie e agiu como achou melhor. E a reação será, conforme os atos feitos. Você acha que, se eu fizer o que sugere, estarei fazendo a esses desencarnados um mal ou um bem? Um mal? Perguntou Fernão indeciso. Se pudesse socorrê-los e encaminhá-los para ser orientados, estaria ajudando-os, faria bem. Mas não tenho como, um socorro assim envolveria uma equipe treinada. Para fazer isso necessitaria de uma ordem superior. Veja esses desencarnados como frutos verdes que o sofrimento vai amadurecer e, aí, estarão prontos para o socorro. Mas prendê-los sem orientá-los ou ajudá-los iria revoltá-los ainda mais e não se combate um mal com outro, porque a maldade torna-se maior. Reflita sobre os seus atos. Se você quisesse combater os maus sacerdotes, deveria motivá-los a agir corretamente. Como o senhor fez. Morreu por isso. Sim, mataram meu corpo, mas não prejudicaram meu espírito. Você não gostava de Isabel, culpou-a, como se você não tivesse feito nada de errado, responsabilizou-a, como se não tivesse vontade nem livre-arbítrio. Você a criticava, viu somente as faltas dela em vez de censurar a si mesmo. Temos falta de autocensura quando censuramos os outros. Devemos ser severos conosco e mais indulgentes com o próximo. Insatisfeito com você, com os seus atos, descontou nela. Isso infelizmente acontece muito. Descontamos quase sempre em alguém que podemos fazer de vítima. Quando não suportamos a nós mesmos, tudo nos é insuportável, intolerável. Resolveu se vingar. Vingou-se. E agora? Estou infeliz, exclamou Fernão, suspirando tristemente. Quando agimos, devemos calcular as reações aos nossos atos. Sua vingança trouxe consequências. O que vai fazer agora? Perguntou Frei. Vou ficar aqui, não sei como, mas vou tentar ajudá-lo. De fato, responsabilizei muito Isabel pelo meu sofrimento. Agora entendo que ninguém me obrigou. É bem mais fácil colocar a culpa nos outros do que assumir nossos erros. Quero ajudá-los e não consigo. Realmente não devemos responsabilizar alguém pelos nossos atos indevidos, mas devemos ter responsabilidades quando ajudamos os outros a errar. É difícil ficarmos bem, sabendo que fomos a causa do sofrimento de outrem, elucidou o Frei. Vou me esforçar em ajudá-los. Jean-Marie não me aceita, mas ficarei aqui fazendo companhia a ele. O senhor tem razão, se desejo ficar bem, tenho de ajudá-los a ficarem bem também, se quero ser feliz, tenho de fazer a felicidade deles. Ore, Fernão, volte a orar, recomendou o sacerdote amigo. Virei visitá-lo. Obrigado, seguirei suas recomendações. E Jean-Marie sofria muito. Capítulo 13. Decisões. Cyrano e Michel retornaram à noite, 18 dias depois, e foram descansar. No dia seguinte, após o almoço, reuniram-se na sala de estar para conversar. Conte-nos, Cyrano, como foi a viagem de vocês, pediu Joana. Demoramos porque procuramos muito por Jacques, explicou Cyrano. Não o encontramos e concluímos que ele foi assassinado também. Pelo menos tudo leva a crer que ele está morto. Michel e eu tivemos de parar por 2 dias numa cidade próxima a Paris porque os soldados estavam perseguindo um bando de revoltosos, em lutas na região. Achamos melhor ficar numa hospedaria.
Separamo-nos como combinado, eu fui para um local e ele para outro. Ao chegar onde a terceira mulher de Jacques mora, perguntei por ele aos moradores e fiquei sabendo que ele viajava muito a trabalho, que a jovem esposa o traía e que ele havia morrido. As informações sobre sua morte foram contraditórias. Uns diziam que ele morreu num assalto, outros num navio e que seu corpo foi jogado ao mar. Fui visitar a viúva, me anunciei com o nome de Jean-Marie, pois sabia que ela não conhecia o ateu. Ela me recebeu, de fato é jovem, muito bonita, vestia luto e, fingindo chorar, me contou tudo o que sabia. Disse que o marido trabalhava viajando e que havia falecido numa viagem feita recentemente. Que ela recebeu informação por escrito do comandante de um navio. Como não foi possível trazer o corpo, jogaram-no ao mar. Educadamente, me serviu um licor. Pedi para ver a carta. Ela pensou um pouco e certamente achou que não tinha por que não mostrá-la. Na carta, muito informal, o comandante de um navio informou que o Sr. Jacques foi dormir indisposto e no outro dia o encontraram morto. Foi realizada uma cerimônia e jogaram seu corpo ao mar. A carta também informava que estava sendo entregue uma caixa. Perguntei a ela se recebeu a caixa e o que tinha dentro. Achei que não ia me responder, mas ela o fez. Disse que recebeu um pequeno baú contendo pertences pessoais do marido. Sentindo que a viúva não tinha mais nada para me dizer, despedi-me. Agora, Michel, conte ao grupo como foi sua visita. Cheguei à cidade e indaguei também, contou Michel, mas os moradores desconfiados, talvez por eu não ter modo e jeito de um cavalheiro, não me deram muitas informações. Tive de dizer que Jacques me devia uma aposta e que viera cobrar. Somente 3 pessoas falaram comigo e suas respostas foram parecidas. Disseram que Jacques trabalhava viajando, isso todos nós já sabíamos, pois ele passava um tempo em cada uma de suas 3 casas, que era uma pessoa reservada, de poucos amigos, e que falecera recentemente numa de suas viagens, morrera num navio e seu corpo fora jogado ao mar. Fui fazer uma visita à esposa dele. Anunciei-me como empregado de Jean-Marie. Essa viúva estava realmente sofrendo. Dei meus pesames, disse que meu patrão, Jean-Marie, estava preocupado e queria notícias de Jacques. Ela e os filhos me disseram que, numa de suas viagens de negócios, morrera num navio e fora jogado ao mar, porque não havia como trazer o cadáver. Pedi para ler a carta e, pelo que Cyrano me contou, as missivas eram parecidas. Não precisei perguntar, ela me disse que recebeu a caixa com documentos e que Jacques preocupou-se com eles organizando as finanças. Convidou-me para jantar, não aceitei, agradeci e parti. Encontramo-nos onde havíamos combinado, continuou Cyrano a esclarecer os amigos, e fomos à cidade onde sabíamos que morava a primeira família de Jacques. E foi grande a nossa surpresa. A família tinha se mudado havia uns 3 meses. Investigamos muito e ninguém soube nos informar para onde foram. Até que perguntamos a uma antiga empregada da família e ela nos disse somente que eles se mudaram para o litoral. Partiram sem deixar endereço. Muito estranho. Não soubemos nem do filho e nem das filhas dele. Evaporaram. Procuramos muito e não conseguimos nenhuma informação e, então, resolvemos voltar. Jacó, você acha que Jacques foi assassinado também? Perguntou Joana. Está parecendo, respondeu Jacó. Mas uma coisa me intriga, por que informar as famílias? E a segunda esposa dele disse que Jacques deixou as finanças organizadas. Eis aí um grande mistério. Não devemos nos importar mais com Jacques, vamos esquecê-lo, temos muitos problemas. Jacó calou-se, abaixou a cabeça e ficaram em silêncio por instantes. O que aconteceu não deve realmente nos importar, pensou Jacó. É melhor que todos pensem que Jacques também morreu, investigar é perigoso. O melhor para todos nós é esquecer Jacques. Se ele nos traiu ou não, neste momento não faz diferença, temos de resolver nossos problemas e decidir o que iremos fazer. O que está acontecendo, Jacó? Cyrano perguntou preocupado. Ontem à tarde recebi a visita do Sr. Moillet, respondeu Jacó. Ele veio me informar que a toca pertence agora aos irmãos de Jean-Marie e que, no dia 20, daqui a 17 dias, um sobrinho dele vem tomar posse e não quer aqui nenhum hóspede. O Sr. Moillet pediu para evitarmos conflitos e desocuparmos a casa. Temos 16 dias para sairmos daqui. Jacó suspirou e alguns deles também o fizeram. Era previsto que isso acontecesse, exclamou Hugo. Antes, éramos todos por um, agora,
Infelizmente, será cada um por si. Meus filhos querem muito que eu more com eles. Vou partir, irei para a casa de minha filha que mora mais perto da toca e vou ficar um tempo com cada um deles. Vai ser muito chato, mas acho que é o melhor para mim. Jacó, não há outro jeito de resolvermos esse problema. Teremos mesmo de sair daqui? Perguntou Cirano. Infelizmente, não há o que fazer, respondeu Jacó. A toca agora é dos irmãos de Jean-Marie e eles não nos querem aqui. Alguém tem alguma ideia? Sugestão? Sinto, como vocês, por termos de nos separar. Não há mesmo como continuarmos juntos, lamentou Gus suspirando. Gastamos muito dinheiro, nossa despesa sempre foi grande, aqui não pagávamos aluguel, éramos servidos pelos empregados da toca. Não temos ou não teremos dinheiro para alugar uma propriedade nem como nos sustentar. Você tem razão, concordou Joana. Temos de nos virar. Recebemos notícias de Emília. Ela lamenta muito a morte de Jean-Marie. Escreveu que ela e o marido resolveram alugar a casa dele e vão ficar morando na dela, aquela em que nos hospedávamos em Paris. Vão abrir uma casa de encontros, convidaram-nos para suas garotas. Anne e eu vamos para lá e não vamos esperar muito, partiremos no sábado. Eu, disse Maurícia, não irei, não agrado mais para ter esses encontros, acham-me velha. Recebi há 4 dias uma carta de uma prima me arrumando um casamento. Um viúvo amigo dela viu uma pintura que me retratava e se encantou. Ele tem 5 filhos. Maurícia, exclamou Joana. Você vai aceitar? Começar tudo de novo? Não, Joana, respondeu Maurícia. Não será a mesma coisa. Na primeira experiência casei iludida. Era uma chata de tão certinha, Carola que via pecado em tudo. Mudei. Os filhos dele são menores e tentarei desta vez tê-los por filhos. Teria rasgado a carta sem responder se fosse antes. Agora é solução. Vou aceitar e fazer tudo para que dê certo. Parto no sábado também. Estão vendo esta carta? Indagou Cirano. Recebemos enquanto você estava viajando, disse Anne. Do que se trata? É do meu amigo, respondeu Cirano, deste último em cuja casa estive hospedado. Faz uma oferta. Também rasgaria a carta ou responderia com desaforos se fosse antes. A irmã dele está grávida e o noivo morreu. Ele quer um marido para a irmã e propõe que eu me case com ela e assuma o filho. Em troca, terei boa vida, conforto e estarei junto dele como um cunhado. Propõe que sejamos amigos. Para ter estabilidade e conforto terá de casar, comentou Anne. Nunca pensei em casar, mas agora estou tentado a aceitar. O que acham? Cirano quis saber a opinião dos amigos. Acho que você deve aceitar, aconselhou Hugo. A família da moça é rica e sabe aproveitar a fortuna que tem. Poderá ter boa convivência com sua esposa. Aceite, Cirano, e não abuse, que tudo dará certo. Abusar? O que você está querendo dizer? Perguntou Cirano. Mantenha as aparências de bom marido, esclareceu Hugo. Você hospedou-se na casa do irmão, poderia muito bem ter se relacionado com a moça e engravidado. Seja carinhoso. Mantenha a aparência de um marido apaixonado e, discretamente, faça o que quiser. Vou aceitar, decidiu Cirano. Partirei amanhã bem cedo, a gravidez avança e devo me casar o mais rápido possível. Logo mais irei me preparar para a viagem. Infelizmente teremos de nos separar. E decisões têm de ser tomadas. Maurício irá se casar, eu também. Anne e Joana vão morar em Paris. Hugo irá para as casas dos filhos e você, Catherine, o que vai fazer? Bárbara, sabe para onde ir. E você, Jacó? Anatólio? Eu ficarei na cidade, respondeu Jacó. Nasci aqui e gosto do lugar. Vou alugar uma casa pequena e me mudar. Quero ser o último a sair da toca. Devemos pegar todos os nossos objetos quando partirmos. Não esqueçam os baús. Francesca e Victor escreveram pedindo que mandássemos seus pertences e os baús, informou Bárbara. Diga-nos, Bárbara. O que mais eles escreveram? Perguntou Anne. Quando Jean-Marie faleceu, falou Bárbara, Jacó os avisou, o casal escreveu que sentia muito etc. Eu escrevi a eles pedindo para receberem em seu lar a mim e ao Jacó. Seríamos tio e um avô para os filhos deles. Responderam pedindo que enviassem seus pertences e disseram que, infelizmente, não poderiam receber ninguém do grupo, porque, na cidade em que moram, a família e principalmente os filhos desconheciam o que eles fizeram e que deveriam continuar não sabendo. Disseram que sentiam a separação do grupo,
mas que não tinham como nos ajudar. Mandaram abraços a todos e terminaram com um simples adeus. Você fez isso, Bárbara? Pediu a eles para nos receber? Perguntou Jacó. Achei que seria uma solução, respondeu Bárbara. Mas eles não nos quiseram e entendi seus motivos. Já enviei a eles tudo o que pediram. Bárbara, se quiser vir conosco, prometo que cuidaremos de você. Poderá nos ajudar e não fará encontros, disse Anne. Não, Anne, obrigada. Não gosto de Paris e minha presença seria com certeza um perigo para todos. Não tenho como me controlar e seria muito difícil ficar escondida. Atrapalharia vocês. Anatólio vai aceitar uma propriedade que sua família ofereceu e eu irei morar com ele. Minha mãe, explicou Anatólio, me deu uma casa pequena, na cidade perto de onde eles moram. Terei uma renda anual. Bárbara e eu viveremos bem, mas teremos de economizar bastante. Dará certo? Perguntou Cyrano. Viveremos como irmãos, respondeu Anatólio. Acharam que não daria certo, mas não opinaram. Catherine, você está muito quieta. O que você vai fazer? Hugo quis saber. Monsenhor achou a solução, respondeu ela. Na segunda-feira, irei com uma empregada em quem ele confia para uma cidade onde ele possui uma casa. Morarei lá, receberei suas visitas e serei por ele sustentada. Catherine, é isso que quer? Perguntou Maurícia. Pelo jeito será vigiada, passará os dias em tédio esperando esses encontros. E Michel? Irão se separar? Achamos melhor, respondeu Michel. Sou somente um empregado, não temos como enfrentar o Monsenhor e eu não tenho como sustentá-la. Não quero ficar na toca, recebi uma proposta de emprego, trabalharei num local longe daqui, aceitei e parto logo. Quero aproveitar para lhes agradecer, recebi muito de todos. Vocês irão se separar mesmo? Perguntou Cyrano duvidando. Ontem, logo que chegamos, você estava saudoso e foi para o quarto de Catherine. Decidimos o que achamos ser o melhor para nós, respondeu Michel. Vou partir e Catherine aceitará a proposta do Monsenhor. Terei de fato de viver isolada, disse Catherine. Mas tirarei tudo o que for possível do Monsenhor. Por agora é o que farei, depois não sei ainda, talvez vá a Paris para ficar com as meninas. Tudo decidido, exclamou Maurícia. Que decisões tristes. Ninguém está satisfeito. Que falta você nos faz, ateu. Vamos então aproveitar para tomar bastante vinho e usufruir a companhia um do outro. Quando os novos proprietários chegarem, que não tenham o gosto de nos expulsar. As mulheres choraram, os homens seguraram para não fazê-lo. Embebedaram-se, entristecidos pela separação. Cyrano viajou no outro dia, Michel, Maurícia, Joana e Anne. 2 dias depois, Hugo também se foi e Catherine, inquieta, aborrecida também partiu. Como a toca ficou vazia, exclamou Bárbara. Vamos embora, Bárbara, é melhor irmos logo, disse Anatólio. Iremos sim, querido. Quero antes acertar algumas coisas com Jacó. Vou abrir o cofre, vamos queimar todos os papéis, não iremos chantagear mais. Abri o cofre. Vou repartir este dinheiro e estas joias. Metade para você, Jacó, e a outra para Anatólio. Jacó, pegue algumas coisas da casa para você levar. Faltam 5 dias para sairmos. Já aluguei uma casa, falou Jacó. Paguei 1 ano de aluguel. Nesse período terei garantido onde morar. Vou levar alguns objetos da casa. Uma escrivaninha, cama, 2 poltronas, alguns utensílios domésticos e livros. Será que você ficará bem, Jacó? Perguntou Bárbara. Acho que não. Estarei sozinho, terei muito pouco para me sustentar. Sinto por você, mas não posso levá-lo conosco, disse Bárbara tristemente. Jacó não entendeu o porquê de Bárbara não poder levá-lo. Não quis insistir, se o casal não o queria, deveria respeitar. Vou pegar tudo que ainda temos na despensa, decidiu Bárbara, e levar ao orfanato. Vou levar também algumas roupas de cama. Jacó, pegue para você as roupas de Jean-Marie. Já fiz isso, fiquei com as melhores, o resto dei para Michel, José e Gerald. Com tudo acertado, Jacó viu o casal, Anatólio e Bárbara, partir numa carroça velha. Levavam somente alguns pertences. Jacó ficou sozinho naquela noite na toca, lembrou com saudades de todos, das festas, encontros, as refeições alegres com Jean-Marie. No outro dia cedo, faltando um dia para o prazo, ele se despediu dos empregados.
Saiu a pé, porque tinha já levado tudo o que era seu. Foi à cidade, informou o Sr. Moyle que a propriedade estava desocupada e foi para o lugar onde ia morar. Uma casinha de 3 cômodos nos subúrbios da cidade. Suspirou. Aqui não é o local ideal, mas com certeza é o que mereço. Esperarei por você, morte. Acabarei aqui. Não tenho nem o consolo de pensar que ao morrer encontrarei com amigos. E o grupo se desfez. Fernão se despedia também, chorava emocionado nas partidas. Acompanhou somente Jacó até a casa e entristeceu ao ver o local em que ele iria morar. E, como previsto, um sobrinho de Jean-Marie chegou para se apossar da propriedade. Veio sozinho, mas moraria com a família ali, num acordo. Comprou dos outros herdeiros suas partes e tornou-se o único dono. Mandou fazer uma placa com o antigo nome. Fazenda São Francisco e começou a reformar a casa, fazendo paredes dividindo o salão em várias salas. Achou que os empregados ganhavam muito e trabalhavam pouco, aumentou as horas de trabalho, diminuiu os salários e dispensou alguns outros empregados. Mal-humorado, dizia: esta casa tem empregados como uma hospedaria. Pediu para o Monsenhor benzer a casa. 5 meses depois, a família dele chegou. Passaram a residir na propriedade o casal e 3 filhos. Tudo mudou. A antiga toca não existia mais. Capítulo 14. O socorro a Jean-Marie. Fernão ficou desolado. Sofreu ao ver Jean-Marie padecer daquele modo. Ficava muito no túmulo e orava, tentando manter o cerco de luzes que rodeava a pequena capela. Queria protegê-lo e também a si mesmo daqueles desencarnados maldosos. Quando saía, vagava por ali perto. Não gostava mais de ir à toca, nada mais o atraía por lá. Não querendo ir longe, visitava somente Jacó, que estava muito triste. Ao se aproximar do túmulo, depois de uma saída, escutou vozes. Apreensivo, mesmo com medo, entrou com o intuito de defender Jean-Marie de alguma maneira. Cauteloso, abriu o cerco, notou que ele continuava forte e luminoso, encostou-se à parede e viu surpreso Jean-Marie, em espírito, já desligado do corpo físico apodrecido, conversando com Frei Damião. Que vergonha! Exclamou Jean-Marie. Como pude ser ateu? A morte não acabou comigo e ainda me deu uma grande lição. Quanto sofrimento! Agradeço muito ao Senhor por ter me ajudado. Estava e ainda estou confuso. Sentia fome, sede, pavor do escuro, muitas dores e, ao mesmo tempo, via não sei como meus amigos na toca, até que foram embora. Vi também meu sobrinho reformando a casa. Tudo mudou. Você, Jean-Marie, explicou Frei Damião, estava ligado aos amigos e a você. Afeto sincero em laço forte, por isso os sentia. De fato, eles se separaram. Cada um foi para algum lugar. A vida continua. Continuou para eles e para mim. Estou inconformado com esta continuação. Separaram-se. Pensei em me casar com Bárbara, para que ela herdasse a propriedade, no caso de eu falecer. Não achava que ia morrer logo. Estava bem, saudável, fui adiando. Se tivesse casado com ela, o grupo continuaria morando lá e minha amiga estaria protegida. Como é ruim deixar para fazer no futuro. Deveria ter me casado com Bárbara. Jean-Marie suspirou e continuou a falar. Senhor, eu vi também pessoas mortas, como eu, que queriam me pegar para me maltratar. Agora eles não poderão lhe fazer mal. Por isso deve esquecê-los. Eram desencarnados que faziam parte do grupo do Conde, aquele que vocês tentaram chantagear. Foi alguém amando do Conde que me assassinou? Perguntou Jean-Marie curioso. Foi. Guarda a mágoa deles. O Frei quis saber. Não, senhor, respondeu Jean-Marie. Eu os provoquei primeiro. Sabíamos que corríamos perigo. Você os perdoa? Como não perdoar se sou tão necessitado de perdão? Ainda estou duvidando se mereço ser perdoado depois de tudo o que fiz. Mas se o Senhor está me dizendo que Deus nos perdoa sempre, tenho também de perdoar. Com sinceridade, afirmo que os perdoo, mesmo que não me tenham pedido. Aí. Ali, gritou Jean-Marie ao ver Fernão. Por favor, Senhor, me acuda. Esse espírito é mau, sinto que ele me odeia, quer me prejudicar e me levar com ele. Reconheço. Calma, Jean-Marie. Pediu Frei Damião segurando as mãos dele. Este é Fernão, não faz parte daquele grupo do Conde. Não é mau e não quer prejudicá-lo. Não? Mas ele tentou me pegar, falou Jean-Marie apressadamente olhando atento para Fernão.
Ele queria somente desligá-lo do corpo físico, esclareceu o antigo sacerdote. Mas então por que sentia que ele queria me prejudicar? Não senti medo quando o Senhor se aproximou de mim. Fernão, sem saber o que fazer, ficou observando-o sem se mover. Sentiu que Jean-Marie estava sendo sincero, não guardava mágoa de seus assassinos, assumira seus erros. Então ele resolveu fazer o mesmo e falou emocionado. Jean-Marie, eu fazia parte do grupo de vocês. O quê? Como? Parece que eu o conheço, mas não me lembro. Morreu recentemente? Não, desencarnei há muito tempo. Fazia parte do grupo, mas como desencarnado, respondeu Fernão vagarosamente. Como desencarnado? Exclamou Jean-Marie admirado. Então por que não tentou nos alertar? Poderia ter nos instruído, dizer que estávamos errados, que a vida continua após a morte. Eu fiz o contrário, confessou Fernão com sinceridade, motivei-os a serem ateus. Você me perdoa? Você fez isso? Por isso sentia que você era mau. Tinha razão de não confiar em você. Como pode ter certeza de algo e fazer os outros pensarem o contrário? Fui ateu, era sincero nas minhas convicções, errei muito e você ainda não entendeu seu erro. Errou mais do que eu, do que nós todos do grupo. Fernão teve vontade de responder agredindo Jean-Marie, mas entendeu que ele tinha razão e falou baixinho. Compreendi e lhe peço perdão. Este senhor me socorreu, falou Jean-Marie apontando para o Frei. Passei muito tempo sofrendo, para mim foi como se passasse um século, fiquei junto do corpo apodrecido. Aí! Os vermes! Socorre-me! Jean-Marie gritou e passou a mão pelo seu corpo perispiritual, sentindo os vermes. Fernão instintivamente aproximou-se com intenção de ajudá-lo. Jean-Marie quis correr, fugir dele e Frei Damião interferiu. Com um gesto, o Frei pediu para Fernão se afastar e com carinho estendeu as mãos em direção a Jean-Marie, que se acalmou, suspirou aliviado para não sentir mais os vermes e olhou para seu ex-obsessor e falou. Para que eu seja socorrido e receba ajuda, tenho de perdoar você. Desculpar os criminosos, aqueles assassinos. Foi para mim mais fácil do que perdoar você. Nunca mais quero vê-lo, ouviu bem? Nunca mais se aproxime de mim. Jean-Marie olhou para Frei Damião pedindo piedade. Não queria mais ver aquele espírito que pela simples presença lhe causava nojo e mágoa. O ex-sacerdote retribuiu o olhar e o ex-ateu acalmou, sentiu sono e adormeceu nos braços do Frei. Espere-me aqui, vou levá-lo e volto para orientá-lo, pediu Damião a Fernão. Frei Damião voletou com Jean-Marie e adormecido em seus braços de Fernão sentou-se num canto e chorou muito. As palavras daquele espírito, da ex-Isabel, ressoavam em sua mente. Nunca irei aceitá-lo. Nunca se aproxime de mim. Foi fácil perdoar aqueles assassinos, a você está sendo muito difícil. Como podia instruir-me em algo que sabia ser falso? Horas depois, Frei Damião retornou, como prometera. Fernão. Deixei Jean-Marie numa casa-abrigo em uma enfermaria. Lá ele receberá ajuda e orientação. Como o Senhor conseguiu desligar o espírito dele de seu corpo físico? Eu tentei muitas vezes e não consegui. Fernão quis saber. Quando estamos aptos para receber, o socorro acontece, respondeu o Frei. Jean-Marie já havia percebido que seu corpo físico morrera e que ele continuava vivo. Entendera também que esteve errado na sua descrença. Sentiu muito, chorou. Mas não se revoltou. Aproximei-me dele, fiz com que ele me visse e perguntei se queria ajuda. Ele me respondeu que sim, que fizesse a caridade e o ajudasse. Lembrei-o de que ele fez muita caridade e que, por isso, eu pela gratidão dos que receberam dele podia socorrê-lo. Desliguei-o do corpo, limpei-o, dei-lhe água, poderia tê-lo levado logo para um posto de socorro, mas preferi esperar por você. Jean-Marie ainda está magoado comigo. Teve medo de mim. Será que um dia me aceitará? E você, o aceitará sem mágoa? Espero que sim, pois todos progredimos, faz parte da nossa evolução amarmos a todos. O que você, meu amigo, quer fazer agora? Quer ser abrigado também? Podemos reparar nossos atos errados? Perguntou Fernão. Pela infinita misericórdia de Deus, podemos sim, respondeu o Frei. Quero começar a repará-los. O Senhor me ajuda? O que realmente quer fazer? Tentar alertar o resto do grupo, dizer a eles que todos nós estávamos errados. A tarefa não será fácil, falou o Frei Damião. Lembro que escutamos, acatamos o que queremos e a quem queremos.
Os integrantes do grupo se afinavam entre si. Você somente os motivou, eles o escutaram porque quiseram, agora será diferente. Mas fico contente por sua decisão e vou ajudá-lo. Vou levá-lo a uma casa-abrigo, num posto de socorro, onde receberá algumas aulas para saber como auxiliar encarnados e como se defender de desencarnados maldosos. Depois visitaremos todos os que eram do grupo e aí, sozinho, tentará fazer a tarefa junto deles. Aceita? Sim, senhor, e fico muito agradecido, respondeu Fernão. Dê-me suas mãos, vou voltar com você até o posto de socorro. Ele se encantou com o lugar. O posto de socorro era um imenso casarão com vários pátios, jardins, biblioteca e muitas salas de estudos. Ele dedicou-se com todo o esforço a aprender o que o Frei amigo lhe determinou. E logo estava apto a fazer a tarefa. Fernão, então, foi visitar todos os membros do grupo e escutou a recomendação do orientador amigo. Fernão, não esqueça do que aprendeu, lembro que agora está pensando o contrário deles. Ore sempre e, numa necessidade maior, chame por mim, que tentarei ajudá-lo. Vou acompanhá-lo nessa primeira visita e vamos primeiro a Paris rever as moças. Emília e o marido gerenciavam a casa onde muitas jovens alugavam quartos para terem encontros amorosos. Joana e Ana estavam se divertindo, mas sentiam saudades dos amigos. Como vou fazer para auxiliá-las? Perguntou Fernão. Acho que o tempo o ajudará, respondeu o Frei. A velhice sempre vem acompanhada de doenças, limitações e muitas necessidades. Tenha paciência e, não se iluda, não espere conseguir que elas mudem de atitude ou passem da descrença à crença de imediato. Deixaram Paris e foram visitar Cyrano. Ele também estava se sentindo feliz, casado, seguia os conselhos de Hugo, aparentemente era um bom marido, gostava da criança, não trabalhava, era sustentado pela família da esposa e tinha um bom relacionamento com o cunhado. Tinha saudades do grupo, de Jean-Marie e por não querer, não iria também receber conselhos, intuição com que não se afinava no momento. Maurícia deu esperanças a Fernão. Casou-se, estava sendo boa madrasta e voltou a ser religiosa, não a fanática de outrora. Com experiência resolveu ficar com a parte boa da religião. Entendeu que pessoas não são a religião e que em todas as crenças existem pessoas boas e más. E Fernão, junto de Damião, fez planos de influenciar Maurícia para escrever aos outros do grupo, aconselhando-os. Francesca e Victor continuaram juntos aparentando honestidade. Francesca seduziu o tio de Victor, tornou-se sua amante e estava conseguindo que ele lhe desse bens. Afastaram-se do grupo, embora sentissem muitas saudades de todos e do passado. Hugo sentia-se muito sozinho e estava entediado morando com os filhos, escrevia a todos os amigos, e estava sempre querendo saber notícias deles. Tornou-se mais ateu ainda, por escutar controvérsias e absurdos sobre religiões. Agora vamos à Grécia, convidou Frei Damião. A Grécia? Quem está lá? Perguntou Fernão. Caterina e Michel, enganaram o Monsenhor e fugiram. O que aconteceu? Fernão quis saber. Os dois combinaram na toca de ficarem juntos e fugir para longe, não contaram aos outros por medo. Michel não recebeu nenhuma oferta de emprego e nem foi trabalhar. Ficou escondido num local próximo de onde Caterine foi residir. Ela foi morar com uma empregada do Monsenhor numa casa afastada de uma cidade não longe da toca. Aparentando estar feliz e agradando muito o amante, Caterine fez com que ele mobiliasse a casa com peças caras e lhe desse muito dinheiro para comprar uma carruagem com bons cavalos. Sem que a empregada percebesse, vendeu tudo de valor da casa e combinou a entrega para um determinado dia. Nesse dia, deu remédio à empregada sem que esta percebesse e a fez cair no sono. Então, Caterine colocou-a num quarto fechado e entregou tudo o que vendeu. À tarde, Michel foi buscá-la e os dois fugiram. Caterine escreveu 2 cartas. Uma para a empregada, dizendo que estava arrependida, que se convertera e queria para um convento na Espanha. A outra carta era para o Monsenhor, onde dizia que o amava muito e que sentia que esse amor iria prejudicá-lo. Que tinha notado alguém vigiando e que soube ser amando do bispo. Por amá-lo, se afastaria e iria para um convento e que ele a perdoasse. O Monsenhor duvidou, mas orgulhoso não concebia a não ser amado e, temendo o bispo, pois gastara novamente muito dinheiro da igreja, vendeu a casa para repor um pouco o desfalque. Resolveu esquecer Caterine e logo arrumou outra amante que não era tão cara. E aí? O que Caterine fez? Fernão, curioso, quis saber.
Viajaram a noite toda, continuou Damião a contar, esconderam-se durante o dia e 2 dias depois chegaram ao litoral e num porto embarcaram num navio em direção à Grécia. O lugar que o casal escolheu para morar era muito lindo e ambos estavam contentes. Sentiam saudades das pessoas do grupo, mas não se comunicavam com elas, tinham medo de serem descobertos pelo Monsenhor. O casal, com o dinheiro que Catherine juntou, montou um pequeno comércio, uma loja de artigos importados, comprou uma casa e aprendeu a falar o idioma local. Michel escreveu somente uma vez para os pais e pediu que um viajante despachasse a carta de Paris. Gostaram do lugar, do povo alegre e festeiro, fingiram seguir a religião predominante, mas continuaram ateus. Fizeram novas amizades. Sei que terei muito trabalho, mas não desanimarei. Agora, vamos visitar o restante do grupo? Pediu Fernão. Fernão, disse Frei Damião, esteja preparado, podemos deparar com dificuldades. Vamos nos despedir do casal. Fernão aproximou-se de Catherine, que sentiu um arrepio e comentou com Michel. Hoje estou saudosa. Ainda sinto muita falta dos nossos amigos do grupo e de Jean-Marie. Fernão e Frei Damião partiram. Está preparado para ver Jacques? Perguntou Damião. Ele morreu? Desencarnou? Traiu? Fernão quis saber, ao lembrar-se dele. Ele está encarnado e planejou tudo muito bem, respondeu o Frei. Ora, ele merece uma lição. Fernão. Desculpe-me, pediu Fernão, é força do hábito. Tentarei ajudá-lo também. É isso, amigo. Não aponte erros alheios sem ter consciência dos seus. Jacques tinha a certeza que Jean-Marie e Jacó decidiriam chantagear o conde Luigi e então ele fez seus próprios planos. Optou por ficar com a primeira esposa, sua companheira de mais tempo e por quem fora apaixonado desde a sua juventude, aquela em que realmente podia confiar. Escolheu um lugar para morar com a primeira família, no litoral sul da França, comprou uma casa isolada e reformou-a. Mentiu ao grupo dizendo que o filho ia seguir a carreira militar e mandou para a Itália. A filha mais velha casou-se e foi para a Espanha e as outras filhas, adolescentes, ficaram com ele. Jacques disse à primeira esposa que descobriu que Jean-Marie era um assassino, revolucionário, que iria certamente ser preso e que ele estava com medo de também ser encarcerado. Mudaram sem deixar pistas ou endereço. Em relação às suas outras duas famílias, ele organizou tudo de modo a deixá-los bem, financeiramente. Fazia anos ele roubava do grupo, as chantagens eram de valores maiores e muitas delas continuavam a ser feitas por ele, mesmo depois de Jean-Marie pedir que parasse. A traição foi planejada, suspirou Fernão triste. Jacques seguiu os planos de Jacó e Jean-Marie e, continuou Damião a falar. Mas na quarta missiva que mandou ao conde, fez outra propondo uma negociação. Informou que era intermediário e que, se o conde pagasse uma certa quantia, menor que a da chantagem, ele lhe entregaria o chantagista. O conde aceitou e eles combinaram se encontrar. Jacques sabia do perigo que corria. Marcou um encontro numa cidade onde acontecia um evento em que os participantes vestiam uma determinada roupa para a festividade. Vestido como os homens da festa, Jacques, que estava com o rosto coberto com uma máscara de metal, encontrou-se com o conde numa taberna. O conde estava acompanhado por seus amigos. Conde Luigi, disse Jacques se aproximando, sou intermediário. Trouxe o dinheiro? Aqui está. Não irei vê-lo. Saber quem é você? Perguntou o conde. Claro que não, exclamou Jacques. Lembro de que deve respeitar o acordo. O senhor me dá o dinheiro, eu digo quem o está chantageando e onde estão os documentos. Não tente algo contra mim, como lhe escrevi. Se eu não der notícias dentro de 3 dias, o chantagista entregará a um bispo as provas e dirá às autoridades eclesiásticas o que sabe sobre o senhor e seus amigos. Cumprirei com minha palavra, desde que você cumpra com a sua. Aqui está o que me pediu, falou o conde. Jacques pegou o saco que o conde lhe deu. Abriu discretamente, fechou-o e falou. O chantagista é o senhor Jean-Marie. Mora na Toca, uma propriedade em... Ele guarda os documentos numa gaveta em sua biblioteca, numa escrivaninha de mogno à esquerda da porta de entrada. O melhor horário para encontrar Jean-Marie sozinho na casa é entre 11 e 1h. Para ser recebido sem problemas, anuncie-se com o nome do juiz Lachard. E rapidamente saiu da taberna e se misturou com outros homens e, por vestirem roupas iguais, os amigos do conde não conseguiram localizá-lo.
Mas Jacques sabia que o perigo continuava. Ele não pôde blefar inventando outro chantagista, porque o conde tinha muitos conhecimentos, por isso não estranhou ao saber que era Jean-Marie que queria extorquí-lo. O chantageado sabia, fazia tempo, das atividades dele, só que não o achava capaz de enfrentá-lo. Não quis atacar o intermediário ali na taberna rodeado de muitas pessoas, chamaria muita atenção, depois era perigoso fazer algo a ele dentro do prazo que teria para comunicar-se com o chantagista. Ele saberia depois, com certeza, quem era aquele homem, o mataria, recuperaria seu dinheiro e Jacques tinha conhecimento disso. Pagou caro para o comandante de um navio dizer a todos que ele tinha falecido. Ele mesmo escreveu as cartas, colocou-as em baús, que foram entregues às suas outras famílias, informando-as onde deixara pistas na casa indicando o local que guardava o dinheiro para o sustento dos filhos. Tendo a certeza de que não estava sendo seguido, foi para a casa de sua primeira esposa, disse que não trabalhava mais para Jean-Marie e que viveriam ali escondidos. Puxa! Jacques foi genial. Deu certo? Perguntou Fernão. Deu, respondeu o Frei. O conde agiu rápido, seguiu as recomendações do intermediário, mandou um de seus homens matar Jean-Marie e roubar as provas. Aqueles documentos que o assassino levou eram somente alguns escritos que Jacques de propósito deixara na gaveta, quando ficou estudando o plano na biblioteca. Esses papéis não comprometeriam mais ninguém. E não foi difícil o conde saber quem trabalhava com Jean-Marie, ajudando-o nas chantagens. Foi atrás de Jacques, quase encontra com Cyrano e ficou sabendo que o grupo também procurava por ele. Pelas informações que obteve, achou que Jacques, ao fugir de navio, falecera. Ficou atento ao grupo, mas concluiu que eles não sabiam de nada, que não tinham dinheiro e que se separaram. Então o conde resolveu esquecê-los. Por que Jacques fez isso? Perguntou Fernão, inconformado. Não vamos julgá-lo. O grupo todo agia erradamente. Preparado para revê-lo? Sim, estou. Frei Damião e Fernão encontraram Jacques diferente, modificado. Os cabelos estavam curtos, brancos, vestia roupa simples, morava numa casa rústica, mas muito confortável por dentro. Estava tranquilo, trabalhava na horta, pescava, mas estava sempre atento a estranhos. Você, Jacques, não sente a morte de Jean-Marie? Perguntou Fernão concentrando-se nele. Mas Jacques nem pensou no antigo amigo ou no passado. Ele não sente, informou Damião. O senhor pode me dar uma ideia de como ajudá-lo? Indagou Fernão. Acho que Jacques o escutará somente quando seu corpo físico morrer e ele tiver a certeza de que não acabou nem acabará. Visite-o sempre, pode surgir alguma oportunidade de auxílio. Vamos deixá-lo por hora, continuemos nossas visitas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 15. A volta do grupo. Agora, vamos visitar Anatólio, anunciou Frei Damião. Que bom, estou com saudade de Bárbara, exclamou Fernão. A casa em que Anatólio morava era pequena, numa rua sossegada de uma cidadezinha. Encontraram-no sentado numa poltrona na sala, e estava muito triste. Onde está Bárbara? Perguntou Fernão. Anatólio enxugou as lágrimas, sentia muita saudade. Fernão acompanhou os pensamentos dele. Neles, recordava-se de Bárbara, da saída deles da toca, da viagem, da carta que ela escreveu. O que aconteceu com ela? Aflito, Fernão quis saber. Vamos sentar debaixo daquela árvore. Apontou o Frei para uma frondosa árvore no quintal da casa. Contarei tudo a você. Acomodados, Damião voltou a falar. Bárbara sofreu muito com a desencarnação de seu amigo Jean-Marie. Hugo até chamou a atenção, disse-lhe enérgico. Bárbara, não é assim que uma ateia que se preze age. É vergonhoso se desesperar desse modo, sofre como se o ateu estivesse no inferno. Trate de se comportar. Bárbara ficou sentida com Hugo, achou que ele estava muito indiferente ao sofrimento causado pela grande perda que tiveram. Jacó tentou confortá-la. Não fique triste, Bárbara, tente se alimentar, senão ficará doente. Jacó disse Bárbara, sinto falta de Jean-Marie, Hugo não iria falar comigo assim se ele estivesse aqui. A perda do ateu foi para mim como se me tirassem os dois braços, os olhos, ele era pai, mãe, irmão, era minha família. Eu sei, falou Jacó, Jean-Marie também era para mim minha família, mas não podemos nos iludir, tudo mudou. Você é jovem,
Tem de continuar vivendo, se esforce para ficar como ele gostava de vê-la, sempre bem. Bárbara sorriu em resposta. Você, Fernão, viu quando eles saíram da toca. Anatólio e Bárbara despediram-se de Jacó e partiram numa carroça velha levando alguns objetos. Ela olhou para as árvores que ficavam em frente do orfanato, cobrindo sua visão, e suspirou triste, já saudosa das crianças. Lembrou do que Joana disse 2 dias depois que Jean-Marie faleceu. Garotas, não vão tanto assim ao orfanato. Se tivermos de partir, deixar a toca, as crianças irão sentir a falta de vocês. Mas era ela que sentiria a falta delas. Anatólio a olhava, tentou sorrir para ele e enxugou algumas lágrimas. Viajaram em silêncio. Mas o que Jacó e Anatólio não sabiam era que Bárbara fizera planos. Ela convenceu a Anatólio, não foi difícil porque ele fazia sempre tudo o que ela queria, a passar, antes de irem para a casa dele, no convento onde aconteceu aquela tragédia com ela. Ah, meu Deus, que nossa amiga fez? Perguntou Fernão quando Damião fez uma pequena pausa. Bárbara, continuou Damião informando o amigo, tinha em seu poder um veneno muito potente. Ela disse a Jean-Marie que ganhara, mas comprou de um mago e guardou-o em seu baú. E quando o amigo desencanou, ela tirou da adega 5 barris do bom vinho, colocou-os entre os barris vazios e os escondeu. Com jeitinho implorou para Anatólio levar ao convento os barris e que ela colocara um veneno dentro, mas como era em pouca quantidade, os padres que o tomassem ficariam apenas doentes. Depois de entregue o vinho iriam para a casa em que morariam. Anatólio achou que não teria nada de mais atender a amada e não disse nada ao Jacó para não deixá-lo preocupado. Perto da cidade onde estava o convento, na estrada, Bárbara pediu para parar. Queria esperá-lo ali, porque não queria ir ao convento, temia ser reconhecida. Anatólio concordou. Ele estava vestido como um empregado, foi até o convento, deixou os barris de vinho, disse que era presente do barão, o vizinho deles da toca. O presente foi aceito. Agradeceram e Anatólio voltou ao local onde deixou Bárbara. Mas, assim que ela se viu sozinha, trocou de roupa, que pegara, sem o companheiro ver, um saco de viagem e, muito arrumada, foi à cidade. Anatólio não a encontrou, viu o saco e em cima um bilhete informando de que saíra um pouquinho e que não demoraria, mas caso se atrasasse era para ele abrir a bagagem que encontraria explicações. Anatólio achou que a amada fora rever a casa onde morou quando o menino a esperou. Não tinha passado nem meia hora quando ouviu barulho na estrada. Eram 2 homens conversando alto, comentavam que o Monsenhor acabara de falecer na igreja. Anatólio se apavorou, sentiu uma sensação estranha, de perigo, abriu o saco e dentro achou uma carta endereçada a ele. Era de Bárbara. Ela simplesmente escreveu que não era possível viverem como irmãos, temia fazê-lo sofrer, que estava se vingando e que, quando lesse aquela carta, com certeza já estaria morta. Disse também para não interferir, não ir atrás dela. Anatólio ficou por segundos sem saber o que fazer, guardou a carta no saco, então ligou a morte repentina do Monsenhor com o sumiço da amada. Como a cidade era perto, foi para lá caminhando, deixou a carroça ali embaixo de uma árvore. Encontrou muitas pessoas na frente da igreja e ficou ouvindo os comentários. Que o Monsenhor morreu de repente, que viram uma mulher muito bonita entrar na igreja, mas não a viram sair. Anatólio fez algumas perguntas e ficou sabendo que uma moça desconhecida fora a igreja, o Monsenhor atendera em confissão e depois ela sumira. Uma senhora comentou que tinha sido um encontro amoroso, que ambos morreram e que com certeza esconderam o corpo da moça para não haver escândalo. Anatólio, sem saber o que fazer, voltou à carroça, pegou a carta e ficou surpreso. Havia 2 juntas e ele lera somente a primeira. Leu emocionado. Bárbara lhe pedia perdão por amá-lo somente como amigo. Que por informações que obtivera sabia que o antigo superior do convento que estuprara, e permitira que os outros o fizessem, era agora Monsenhor e ficava na igreja, por isso ia envenená-lo esse também. Que quando lesse aquela missiva, ela estaria morta e tudo acabado. Pedia que ele fosse feliz e lhe agradecia. Anatólio chorou. Achou que o plano de Bárbara dera certo e foi embora. É isso que ele sabe, não é? O senhor sabe o que de fato aconteceu? Preciso ajudar Bárbara. Onde ela está? Fernão perguntou aflito. Bárbara primeiramente tentou morar com alguém do grupo. Pensou em Francesca e Victor, não deu certo, não quis ficar com Joana e Anne, temia ser confundida com uma prostituta,
Restou Anatólio, mas ela também não quis ficar com ele. Então planejou tudo com detalhes. Resolveu dar fim em sua vida, acabar com aquela existência complicada. Usou aquele homem, Anatólio, que realmente a amava. Achou com sinceridade que ia fazê-lo sofrer e que ele merecia ficar livre para arrumar uma noiva, fazer um bom casamento e refazer sua vida como os outros estavam fazendo. Temia atrapalhá-lo. Para ver se o veneno era bom mesmo, testou num cavalo idoso. Ele morreu rapidamente. Separou uma porção do veneno e o resto colocou nos barris. Com certeza não ia dar para matar nenhum padre, mas adoecer somente. Escreveu as cartas a Anatólio, separou a roupa que usaria, pediu a carroça velha para si, arrumou a roupa de empregado para o amigo. Deixou as joias e o dinheiro, a sua parte para ele, escondeu nos pertences dele. Desejou muito que o veneno causasse muitas dores nos padres. Quando Anatólio afastou-se deixando-a na estrada perto da cidade, ela se trocou rapidamente, pegou uma faca que usaria caso seu plano não desse certo, verificou se o vidro com o veneno estava na bolsa e andando ligeiro foi à igreja. Pediu para falar com o Monsenhor. Bárbara estava muito bonita e, ao vê-la, o Monsenhor se interessou e ela pediu para lhe falar em particular. Foram à sacristia, ele dispensou a empregada, disse que ia atender uma confissão. Bárbara o reconheceu, embora seu antigo carrasco estivesse mais velho. Imitando as amigas, tentou seduzi-lo. Pediu que lhe servisse vinho. O Monsenhor o fez. Pegou 2 taças e as encheu. Ele se distraiu por instantes. Ela colocou o veneno nas 2 taças, uma grande quantidade, fatal. Coquette, mostrando interesse, disse que era viúva, passara por ali, queria se confessar e dar uma esmola à igreja. O Monsenhor bebeu seu vinho, logo começou a passar mal e Bárbara lhe disse: Monsenhor assassino! Homem mau, sem escrúpulos! Não me reconhece? Sou uma das meninas, porque o senhor deve ter estuprado muitas outras, que o pai endividado entregou para ser empregada, para que com o trabalho quitasse a dívida. Serviam-se do meu corpo para seus prazeres. Mas um dia o retorno vem. Estou me vingando. Sabe o que coloquei no seu vinho? Veneno. Vai acabar. Pena que não exista inferno com fogo e capeta, porque se existisse iria para lá. Morra. O Monsenhor assustou-se, quis pedir socorro, não conseguiu. Bárbara então lhe tirou a roupa, deixou-o somente com a íntima, queria chocar a todos, provar que aquele homem era desonesto. Jogou-o no chão e tomou seu vinho com veneno, abriu sua blusa, sentiu sufocar e pensou: logo acabo. Mas para sua surpresa aquele mal-estar horrível não passava. Viu, confusa, a empregada que atenderia um outro padre entrarem na sacristia e exclamarem apavorados que estavam mortos. Escutou o padre determinar: vamos esconder o corpo desta mulher no armário. Rápido. Pegaram Bárbara, colocaram-na no armário trancando a porta. Livre-me desse corpo mais tarde, falou o padre. Preste atenção, mulher. Vamos vestir o Monsenhor, dizer a todos que ele morreu de um ataque do coração. Se alguém perguntar se atendeu uma mulher em confissão, você diz que sim e que ela foi embora. Entendeu? Assim o fizeram. O padre, distraído e preocupado em evitar o escândalo, tomou um restinho do vinho envenenado da taça do Monsenhor e, sentindo-se mal, foi para o convento e outros padres vieram, organizaram o velório e o enterro. À noite levaram o corpo de Bárbara para o convento e o enterraram num local ermo para que não fosse descoberto. Ninguém veio perguntar de Bárbara, eles não sabiam quem era. Somente um padre achou que ela poderia ser uma garota que fugira do convento fazia muitos anos. Como ninguém a procurou, resolveram manter o segredo e se esqueceram dela. O que aconteceu com o Monsenhor? Curioso, Fernão quis saber. Ele desencarnou apavorado, confuso e com medo por ter morrido sem ter se confessado, comungado, estava em pecado. Seu espírito ficou junto do corpo físico, viu seu velório e nada lhe deu alívio, sentia queimar por dentro, odiou aquela mulher. Viu seu enterro. Foi então desligado por desencarnados trevosos que queriam se vingar e foi levado para o umbral onde está sofrendo muito. Já sei, somente terá o socorro quando se arrepender, perdoar e pedir perdão com sinceridade, falou Fernão. São condições, respondeu o ex-sacerdote. Ser receptivo para receber. Ainda bem que sofrimento nenhum é para sempre. A dor ensina aqueles que não aprendem pelo amor. O padre que tomou aquele resto de vinho na sacristia também desencanou e, como o Monsenhor,
Foi por afinidade para o umbral. O inferno está cheio de religiosos, comentou Fernão. Não ironize. Não você, que não é isento de erros. Primeiro, o inferno não existe como falam. Há somente um local onde os desencarnados que erraram muito estagiam por afinidades. Segundo, só não veem os que, como você, não querem, que existem muitos religiosos que são sacerdotes bons, pessoas íntegras e caridosas. Desculpe-me, pediu Fernão, sei que existem, o senhor é prova disso. Alguém mais foi prejudicado com o veneno. Bárbara colocou nos barris. Muitos adoeceram, sentiram dores abdominais, acharam que foi por uma compota estragada, desconfiaram do vinho quando estava quase acabando. Não morreu mais ninguém, mas como Bárbara planejou, realmente sentiram dores. Os padres souberam que aquela mulher desconhecida envenenara o monsenhor e se matara e o barão que supostamente teria enviado o vinho, segundo o empregado, estava muito perturbado, enlouquecido. Resolveram não investigar, temeram escândalo. E o que aconteceu com a nossa amiga? Fernão quis saber. Bárbara desencanou sentindo muitas dores e as continuou sentindo. Viu quando a colocaram no armário, quis gritar e não conseguiu. Ficou ali ouvindo conversas sem se mexer. Achou então que o veneno não a matara, mas sim a imobilizara. Resolveu ter calma e esperar o efeito passar. Mas ele não passou. Viu com desespero dois padres enrolar seu corpo num lençol e transportá-lo, e escutou que iam enterrá-la. Não conseguiu falar e rogou em pensamento. Não façam isto. Esse castigo não. Estou viva. Bárbara se desesperou. Não conseguiu se mexer, colocaram-na num local apertado, e então ela ficou no escuro, sentindo dores, frio, fome e sede. Eles enterraram-na no chão no porão. O senhor não fez nada? Perguntou Fernão chorando. Eu deveria ter feito algo? Indagou Frei. Não, senhor, não deveria. Mas eu fiz. Exclamou Damião. Primeiro, de muitos modos, tentei fazer com que Bárbara mudasse de ideia, que não se vingasse, que não matasse ninguém, que não se suicidasse, mas não consegui. Depois, ao ver seu espírito enterrado junto de seu corpo físico, orei muito e pedi a meu superior, meu orientador, para que eu pudesse ajudá-la. Tive permissão somente meses depois. Desliguei-a do corpo, estava muito desesperada, tão perturbada que nada via ou ouvia. Levei-a para um abrigo onde são socorridos os desencarnados que se suicidam. Ela está lá, já sabe que continuou vivendo depois do que seu corpo carnal morreu. Está muito confusa. O senhor me levaria para vê-la. Queria tanto abraçá-la, confortá-la. Pediu Fernão. Vou levá-lo, mas não a abrace, recomendou Frei Damião. O que eu fiz? Aí, meu Deus! Porque fui obsediar a irresponsável de Isabel. Eu alertei para as consequências, disse Damião. Devemos sempre calcular até onde vão os reflexos dos nossos atos. Você não queria nada disso, mas os acontecimentos fugiram do seu controle. Bárbara admirava, era grata, gostava muito do amigo Jean-Marie e nunca questionou o que lhe dizia. Para ela o ateu estava completamente certo. Ela achou que aquele homem, o Monsenhor, não deveria viver e continuar fazendo outros sofrerem. Ela sabia por Michel, que ia muito a negócios para a região, de todos os acontecimentos. Soube que o superior do convento era agora Monsenhor e estava na igreja. Achou, com sinceridade, que estava livrando o mundo de uma pessoa ruim. E que infelizmente não tinha mais nada para fazer e resolveu se matar. Tentei muito fazê-la falar de seus planos a Anatólio ou a Jacó, mas ela não falou. Às vezes, ficava indecisa e foi adiando a partida, até a véspera do prazo para desocupar a toca. Tive permissão para desligar seu espírito do corpo morto, porque Bárbara nesta vida foi uma pessoa caridosa, as crianças do orfanato gostavam muito dela. Ela sofreu muito, foi agredida, não perdoou, mas não fez mal a ninguém até antes de se vingar. Se ela não fosse ateia, teria agido de forma diferente? Perguntou Fernão suspirando. Talvez. Fernão, você os sugestionou mas eles ouviram porque quiseram. Você verá que a opinião contrária a deles não será aceita facilmente. Vamos ver Bárbara. Fernão volitou com Frei Damião até a colônia distante que abrigava somente suicidas. A colônia era muito linda, florida, com chafarizes, um lugar acolhedor, mas os sensíveis podiam sentir a energia do remorso, sentimento comum nos abrigados. Atos impensados, elucidou Damião,
como tirar a própria vida física, trazem muito arrependimento. Aqui trabalham espíritas bondosos, alegres e desencarnados moradores de outras colônias vêm aqui orar, corais tentam alegrar com seus cantos, instrumentistas dão espetáculos musicais, isso ajuda muito a suavizar padecimentos, porém a dor do remorso é muito forte e machuca. Bárbara está abrigada nesta enfermaria. Fernão viu Bárbara no leito, estava diferente, via-a sempre com os cabelos presos, agora soltos, desciam pelo travesseiro como cascata, magra, parecia adormecida. Bárbara, chamou Frei. Como está, amiga? Boa tarde, senhor Damião. Estou melhorando. Hoje pela manhã fui ver no pátio um coral infantil. Fiquei saudosa das crianças do orfanato. Se pudesse voltar, iria organizar um coral com aqueles órfãos. Este aqui é um amigo meu, o Fernão, Damião apresentou. Boa tarde, Bárbara, respondeu o Fernão emocionado. Alegro-me por vê-la bem. Ainda não estou bem, mas não quero me queixar. Você sabe o que eu fiz? Matei-me. Achei que iria acabar e tomei veneno. Tenho sofrido muito, sinto fome e não consigo comer nem beber. Por favor, amigo, me faça dormir. Frei Damião levantou as mãos em direção a ela, que logo adormeceu. Os dois saíram para o pátio e o Frei explicou ao seu pupilo. Bárbara sempre me pede para adormecê-la. Ela realmente sente dores, sente o veneno corroê-la. Dorme para fugir da realidade. Sim, ela está ainda muito confusa. Hoje a encontrei melhor, acho que foi a terapia da música, do coral infantil. Nossa amiga se lembrou das crianças do orfanato, exclamou Fernão. As boas ações têm tanta força que basta pensar no bem realizado para se sentir melhor. Ela não pergunta dos amigos, não quis rever Jean-Marie. Não, respondeu Frei Damião, parece que Bárbara se esqueceu deles. Somente recorda que se suicidou e das crianças do orfanato, porque aqueles infantes oram por ela. Não se lembra nem que assassinou aquele homem. Ela irá se lembrar? Indagou Fernão. Não sei, cada um reage de modo diferente. Ter matado seu próprio corpo físico foi algo muito forte. Essa lembrança sobressai as outras. Não será forçada a recordar. Fernão orou para que Bárbara se recuperasse. Foi visitá-la outras vezes, encontrou-a melhor em algumas, outras, em crise de desespero e arrependimento. Os dirigentes da colônia resolveram que ela voltaria a reencarnar. E Bárbara voltou, reencarnou numa cidade perto de onde ficava a antiga toca. Foi uma criança doente, fraca. Nenhum remédio lhe dava alívio, tinha muitas crises e dores, e, aos 8 anos, por causa de uma gripe forte, desencarnou. Dessa vez seu desencarne foi diferente, seu espírito se desligou do corpo físico assim que morreu. Foi levada para um educandário onde se recuperou e logo reencarnou. Dessa vez seu corpo físico foi sadio. Desde menina falava com convicção que não ia casar. Na adolescência, com medo que os pais a casassem, quis ser feia. Cortou o próprio rosto com um galho e sujou o ferimento com terra para que infeccionasse. Ficou com uma grande cicatriz. Quando os pais convidavam pretendentes, ela se enfiava, fazia bigodes com carvão, pintava em excesso as sobrancelhas. E coitados dos pretendentes se ficassem a sós com ela. O hálito por comer cebola e alho antes que eles chegassem era horrível, agia com muita falta de educação e indelicadeza e por 2 vezes ameaçou. Se casar comigo, eu o mato. E os pretendentes apavorados sumiam. Os pais faleceram e ela foi morar com um irmão que resolveu casá-la. Um senhor, amigo da família, devia muito dinheiro ao irmão dela e, achando que estava fazendo um bem à irmãzinha, falou ao devedor que, se o filho dele casasse com ela, perdoaria a dívida. Dessa vez, por mais que fizesse, não espantou o pretendente. Senhora, por favor, pediu o jovem apavorado, case-se comigo. Senão meu pai se mata ou eu me suicido. Não caso e ninguém morre. Tenho algumas economias e vou lhe dar. Não era muito, mas elas deu almoço e resolveu conversar com o irmão. Disse a ele tudo o que sentia e o que queria. Não casar. O irmão ficou indeciso, mas a cunhada a compreendeu e ficou do seu lado e as duas convenceram-no a desistir de casá-la. A dívida foi negociada. Ela, livre da possibilidade de casar, ficou tranquila. Também, desde pequena, não gostava de ir à igreja. Um dia, tendo ido obrigada, fingiu passar mal, forçou e vomitou,
Então não foi mais com a desculpa de que passava mal e o padre a dispensou. Mas não conseguia se safar quando era procissão ou eventos ao ar livre. Não gostava nem de ver padres. Teve amigos, os sobrinhos gostavam muito dela e sentia-se bem. Fernão ia vê-la com frequência, e também visitava todos os do grupo. O que conseguiu de concreto foi que Maurícia, agora religiosa novamente, mas sem fanatismo, escrevesse aos outros falando que poderiam achar respostas a muitas indagações nos evangelhos, meditando e encontrando dentro de si conclusões sobre Deus. Recebia respostas de alguns, falando sobre outros assuntos, não convenceu ninguém, acharam que Maurícia tivera uma recaída, mas se ela estava bem assim, era o que importava. Caterina e Michel não tiveram filhos, não adotaram e ela o traiu muitas vezes, gostava de ser conquistada, admirada, não queria magoá-lo, mas, por mais que prometesse a si mesma, às vezes não resistia e tinha encontros amorosos. Michel não queria saber, amava e não fora enganado, sabia que Caterine era assim, Jean-Marie ia até que o alertou. Nunca a seguia, esforçava-se para nem pensar em traição. Ficaram velhos, Caterine desencanou primeiro e Fernão tudo fez para ajudá-la. Michel desencanou idoso, também foi difícil seu desligamento. Jacó viveu por 10 anos na penúria, as garotas em Paris e Hugo lhe mandavam dinheiro. Desencarnou e vagou por anos pela cidade até que Fernão pôde socorrê-lo. Fernão tudo fez para auxiliar o grupo e, como Frei Damião disse, a velhice sempre acompanhada de doenças e limitações, mas mesmo em dificuldades não se voltaram à religião e nem a Deus. E assim, todos do grupo voltaram à espiritualidade. Não foi fácil para eles a mudança de plano, até os acham que tudo acaba com a morte. Continuar vivos após o corpo físico ter parado suas funções foi decepcionante e sofrido. Fernão se desiludiu, não conseguiu fazer aquilo a que havia se proposto, como Frei Damião previu. Eles não o escutaram, mas isso o fez entender a lei da afinidade. O grupo não se afinou mais com ele depois que mudou. E nesses anos, Fernão viu somente uma vez o espírito daquele que fora naquela existência Jean-Marie. Damião achou melhor que ele não fosse visitá-lo no período em que ficou desencarnado. Mas o ex-ateu não ficou muito tempo no plano espiritual, reencarnou logo. O tempo que um espírito fica na espiritualidade depende muito. Cada caso é um caso, e especial. Uns demoram pouco, a maioria anos e para alguns a permanência é longa. Depende principalmente da necessidade. Jean-Marie quis reencarnar e teve permissão. Queria voltar se possível num corpo feminino. Não me foi agradável vestir um corpo físico masculino, pediu ele. Foi atendido. Frei Damião informava Fernão tudo o que ocorria com aquele espírito. Quando Fernão foi visitá-lo, estava encarnado na condição de mulher. Viu a pobre, suja, e ela o sentiu, ficou apavorada, tremia e começou a gritar. Socorro, uma entidade do mal aproxima-se de mim. Amigos e familiares vieram ajudá-lo e um desencarnado bom que o protegia observou Fernão e lhe pediu. Senhor, por favor, afaste-se. Reconheço que não é do mal e não quer prejudicá-la, mas no momento sua presença não faz bem a esta criança. Fernão concordou com a cabeça e afastou-se. Ficou aborrecido, aquele espírito que um dia fora Isabel e Jean-Marie não aceitara. Lembrou como ele gritou naquele dia no túmulo. Nunca mais se aproxime de mim. Não o aceito. E ficou mais triste ainda por entender que ainda não conseguira amá-lo. Por momentos culpou Isabel. Ela reencarnou deixando seus amigos e ele ficou com a responsabilidade de orientá-los e não conseguiu. Sentia-se frustrado por ter tentado durante anos, e, no entanto, não fora ele a começar, mas ela. Tentava afastar esses pensamentos e esperançoso aguardava o futuro, porque compreendeu que o tempo modifica tudo, até os sentimentos. A primeira etapa de sua tarefa estava terminada. Tinha se proposto tentar modificá-los e socorrê-los quando desencarnassem. O grupo todo tinha voltado ao plano espiritual. E somente Maurícia passou de descrente para crente, mas o fez porque era um espírito religioso. O restante desencarnou ateu e a vida continuara. Frei Damião o procurou. Fernão, você fez o que se propôs, agora é o momento de cuidar de si mesmo. Aprendeu muito com este trabalho, já sabe com certeza o que não se deve fazer. For que não reencarnar, eu vou voltar ao físico e, se quiser, reencarnaremos juntos. Acho que necessito mesmo da benção do esquecimento, exclamou Fernão. E saber que o senhor estará por perto será muito gratificante.
O Senhor planejou fazer alguma coisa em especial? Reencarnar já é especial, respondeu o Frei. Reencarnarei e conviveremos por uns anos, não como pai e filho, mas se você aceitar o que a vida lhe apresentar, será como se fosse. Planejo sim, quero voltar ao sacerdócio, ser bom religioso e ensinar pelo exemplo. Meu ideal é fazer da religiosidade algo puro e por meio da religião tornar-me bom e motivar a todos a serem bondosos. Por quê, Fernão? Não é certo seguir uma religião, ser religioso e achar que não precisa ser bom, fazer o bem, ficar passivo, não se esforçar para ser melhor. Fernão pensou. De novo. Tomara que consiga. Também espero, falou o Frei sorrindo. Lera seus pensamentos. Os dois foram contentes ao departamento reencarnatório da colônia em que moravam e planejaram a volta ao plano físico. Nota do autor espiritual. Fernão recebeu o nome de Lourenço e Frei Damião de José Maria, personagens da história narrada por mim, Antônio Carlos, no livro Aqueles que Amam. Depois, como Lourenço, voltou ao plano espiritual. E o antigo Fernão encarnou ainda outra vez e nessa última vestimenta física exerceu novamente a medicina, sanando dores por muitos anos, como se fossem as suas. Com a bênção da reencarnação, ele esqueceu o período de sua existência como obsessor na França, até que recebeu, na espiritualidade, a visita de um espírito que sentiu ser querido, apresentou-se como Frei Damião e o fez lembrar. Capítulo 16. Reencarnações de Jean-Marie. Jean-Marie estranhou o local para onde Frei Damião o levou, aquela casa de caridade, um posto de socorro muito bonito, mas não conseguia se adaptar, era na sua opinião muito simples e com ordens severas para ter disciplina. Não queria ser ingrato nem reclamar. Se apavorava só de pensar no que sofreu com a desencarnação. Não se sentia merecedor de estar ali. Não conseguia esquecer que fora ateu e o remorso o atormentava. Por isso, quando seu orientador disse que poderia reencarnar, entusiasmou-se. Voltaria como mulher. Acharam melhor aquele espírito estar perto de pessoas que acreditavam em Deus de modo simples. E Jean-Marie voltou num acampamento de ciganos e recebeu o nome de Esperança. O grupo era pequeno, pobre e ela cresceu solta, achando tudo bom, mesmo que passasse fome e frio. Para aquele grupo, Deus era a natureza, era pai e mãe, criador de tudo e acreditavam que eles voltavam sempre a renascer, às vezes em animais, por isso era obrigação serem bons com os animais. Esperança não prestava atenção nos detalhes religiosos, mas amava Deus em tudo. Tinha sensibilidade, vidência, escutava às vezes os mortos. Esse fato era considerado normal para aqueles ciganos. Aprendeu a dançar e gostava de se exibir. Mas a vida deles não era fácil, mudavam-se muito, e, como as aves, fugiam do frio. E eram chantageados. Para terem permissão para ficar acampados em determinados locais, tinham de pagar ou para o dono das terras ou para as autoridades. Eram perseguidos, humilhados e por muitas vezes as mulheres jovens tinham de pagar com seus corpos para homens sem escrúpulos. Como é triste ser forçado a fazer algo para ter sossego ou onde ficar, lamentava-se Esperança. Uma vez, um fazendeiro exigiu que Esperança e outras duas jovens fossem numa festa. Foram dançar e eles as maltrataram. Esperança levou uma surra e ficou muito machucada. Foram ameaçadas. Ou faziam tudo o que eles queriam ou iriam bater nos idosos do grupo. As três voltaram arrasadas para o acampamento. Não é justo algumas pessoas extorquirem assim as outras. Exclamou Esperança muito triste. Esperança, disse o líder dos ciganos, aprenda uma coisa. A não fazer o que não gosta que lhe façam. Aprendi, nunca irei extorquir ninguém. Prometo a mim mesma. Sendo assim, aprendeu a lição que a vida está lhe ensinando. O tempo passou, Esperança não teve filhos nem companheiro fixo, seus envolvimentos amorosos duravam pouco. A mocidade passou depressa, sua dança já não atraía mais. Então ela aprendeu a ler a sorte, o fazia por carta, pelas linhas das mãos. O grupo que já era pequeno se dividiu, umas famílias resolveram ir para um outro local. Ela ficou com o líder, eram amigos. Esperança estava com 36 anos, já era considerada a velha, a média de vida naquela época era de 40 anos e os pobres viviam até menos. Iniciaram o outono e o grupo cigano decidiu viajar, iam para um lugar onde o inverno não era muito rigoroso. Mas esfriou de repente, uma frente fria deixou o tempo com temperatura baixa. Esperança resolveu ir à cidade ler a sorte,
esmolar para terem o que comer e levarem mantimentos para a viagem. Entreteve-se numa taberna e, ao sair, foi assaltada, e o ladrão roubou tudo o que ela conseguira. O tempo escureceu, choveu e esfriou muito. Achando que não conseguiria ir para o acampamento que ficava a umas 2 horas caminhando, resolveu ficar na cidade e conseguir algum abrigo para passar a noite. Mas ninguém quis lhe dar abrigo ou agasalho. Ganhou somente meia garrafa de conhaque de má qualidade. À noite, ela ainda andava pela cidade. Sentindo muito frio, passou na frente da taberna que já tinha fechado e se encolheu no vão da porta. Tomou o conhaque, esquentou-se um pouco, mas, quando passou o efeito do álcool, sentiu muito frio, encolheu-se mais ainda e desencanou por hipotermia. Pela manhã, ao abrir a taberna, o dono viu-a morta. Não sabia o que fazer quando o líder dos ciganos veio a cavalo à sua procura. O velho amigo chorou ao vê-la morta, pegou o corpo encolhido, endurecido e o levou para o acampamento. Aqueles ciganos faziam uma cerimônia para enterrar seus mortos. Reuniam-se, oravam, doavam energias e falavam ao falecido que seu corpo havia morrido, que não se apavorasse e que seguisse com seus antepassados. Esperança, que estava confusa, sentiu alívio nessa cerimônia, viu seus amigos e familiares desencarnados e partiu com eles para a espiritualidade. Seu corpo foi enterrado e no outro dia o grupo partiu. Esperança foi abrigada num posto de socorro e pediu para reencarnar. Achava que não era merecedora de morar naquele local. Sentia que tinha de fazer algo, embora não soubesse o que. Foi conversar com o orientador da casa que a abrigara. Gosto de estar encarnada. Acho que tenho de aprender vestindo um corpo físico. Temos sempre muito o que aprender, disse o orientador. O que você aprendeu na sua encarnação mais recente? A não extorquir ninguém, ela respondeu convicta. Isso é bom. O que quer aprender na próxima encarnação? Qual é seu objetivo? O orientador quer saber. Queria reencarnar num lugar onde aprendesse a trabalhar e, se não for pedir muito, onde não faça frio. Gostaria de ser negra? Escrava? Acho, respondeu ela, que não estou em condições de pedir mais nada. Já obtive 3 sim. Permitiram que eu voltasse logo ao plano físico, que aprendesse a trabalhar e num lugar onde não faz frio. Decidido, esse espírito voltou a reencarnar e veio para o Brasil. Nasceu perto do Rio de Janeiro, numa fazenda onde os escravos eram bem tratados. Recebeu o nome de Lúdica e passou a ser Ludinha e chamada por uns espanhóis de Ludinha. Aprendeu realmente a trabalhar. Desde pequena ajudava as mulheres lavando roupas, fazendo doces, cuidando das crianças, filhos dos escravos. Teve um companheiro aos 15 anos, foi mãe aos 16 e 17 anos, de 2 meninos. Estava com 18 anos quando uma família de espanhóis veio trabalhar na fazenda, tinha muitas crianças e todos ali gostaram deles. Ludinha também, mas não do senhor Lourenço, sentiu antipatia assim que o viu. Resolveu evitá-lo. Ela estava grávida novamente e desconfiava que o pai de seus filhos a traía com uma moça, escrava da fazenda vizinha. Estava aborrecida, por causa de muito trabalho, dos filhos, dos enjoos da gravidez e por achar que estava sendo traída. Lavava roupas quando o espanhol, o senhor Lourenço, veio perguntar do seu companheiro que estava sumido. Ela sentiu raiva, seu marido devia estar com a outra e foi grosseira com o espanhol, o desafiou com ironia, não gostava dele. Sem compreender por que, sentiu ódio como se ele fosse culpado de todos os seus problemas. Discutiram, ela cuspiu nele. O espanhol também não gostava dela, sem entender por que, sentia que ela o prejudicara muito, era a causa de seus problemas e dificuldades. Colocou-a no tronco e castigou-a, chicoteando-a. Ludinha era geniosa, não deu um gemido, enfrentava seu carrasco com olhares desafiadores. Sentia dores, mas a raiva era maior. Os escravos gritaram e 2 escravas foram correndo chamar o senhor. Não era costume naquela fazenda ter castigos. O proprietário veio correndo. O que está fazendo? Por que bate nela? Ela não quer me dizer onde seu marido está. É uma negra rebelde. Rebelde! Exclamou o senhor admirado. Ludinha é uma boa moça. Desamarrem-na, ordenou para as outras escravas. Levem-na para a senzala e cuidem dela. E você, Lourenço, venha comigo. Indignado, o dono da fazenda despediu o espanhol. As mulheres carregaram Ludinha para a senzala, deitaram-na, cuidaram dela com carinho. Ela abortou, sofreu muito, os ferimentos das costas sangravam e doíam.
Ela chorou por horas e sentiu muita raiva. Acharam seu companheiro morto. Ele não tinha fugido ou ido encontrar-se com ninguém. Fora pescar, caiu no rio e morreu afogado. Ludinha sentiu alívio por saber que o espanhol foi embora. Não ia mais ver aquele homem desagradável. Recuperou-se lentamente. Perdera muito sangue no aborto. O dono da fazenda ordenou que ela descansasse até recuperar-se totalmente. Quando voltou a trabalhar, foi servir na casa grande. Não arrumou outro companheiro. Anos depois a Sinhá faleceu. O dono da fazenda dividiu a propriedade com os filhos e ficou somente com o sítio. Ludinha ficou com ele, tornou-se sua companheira e teve mais 2 filhos. Esse senhor era muito bondoso, libertou os 2 filhos dela. Os que teve anteriormente, um deles foi embora. Nunca mais ela ouviu e nem soube dele. Ludinha sofreu muito por isso. O senhor não tinha religião e ela rezava com os brancos e também fazia rituais dos escravos para entidades africanas. Pensava muito e não conseguia entender por que havia diferenças entre os seres humanos e por que Deus permitia a existência de escravos. Se esse senhor foi bom para ela, Ludinha também retribuiu. Ele ficou muito doente. Ela cuidou dele por anos e, quando ele desencanou, o sítio ficou para seus 2 filhos que eram dele. Ela desencanou com 39 anos e pôde ser socorrida pelos ex-escravos desencarnados. Dessa vez, sentiu-se muito bem no plano espiritual. Achou que merecia ficar na colônia, gostou muito de lá e achou-a confortável. Você, Ludinha, atingiu seu objetivo nesta encarnação? Perguntou seu orientador. Queria reencarnar para aprender a trabalhar. Aprendi sim, respondeu ela. Acho que essa encarnação me foi proveitosa. Agora gosto de trabalhar. A não ser por um dos meus filhos que muito me fez sofrer, tudo deu certo. Ainda estou preocupada com ele. Tornou-se um malfeitor. Como todos nós, ele encontrará o bom caminho. Mas, o que você quer fazer agora? Qual é o seu objetivo? Quis o orientador saber. Não sei. Encarnada queria muito ser uma sinhá para tratar bem os escravos. Queria muito mesmo. Não quer mais? Quero. Se eu for uma sinhá, quero ser humana, bondosa, desejo dar bons exemplos aos outros senhores, respondeu Ludinha convicta. Você terá essa oportunidade. E aquele espírito que já fora Isabel, Jean-Marie, Esperança e Lúdica reencarnou e recebeu o nome de Ambrosina, filha de fazendeiros, e tornou-se uma sinhá. Nota do autor espiritual. O livro Cativos e Libertos, que ditei a médium Vera, trata da história dos pais de Ambrosina. Também no livro Escravo Bernardino, Ambrosina era uma das personagens. Filha caçula de Jorge e Marcina, foi educada para respeitar todos os seres humanos. Aprendeu a ser religiosa, mas não gostava dos rituais da igreja e discordava de alguns ensinamentos, como que dizia que negros não têm alma. Costumava ler a Bíblia, principalmente os evangelhos. Tinha sensibilidade, sentia os desencarnados, às vezes os via e orava com muito medo. Não se entusiasmou, como suas irmãs e irmãos, em casar, embora tivesse pretendentes, preferiu ficar solteira. Cuidou do pai doente, depois da mãe. Herdou a sede da fazenda quando os pais desencarnaram e ficou morando sozinha. Era dinâmica, trabalhadeira e foi realmente uma pessoa boa. Seus escravos a amavam e teve muitas discussões com escravocratas em defesa dos negros cativos. Ambrosina viu os escravos que ela tanto amava serem libertos e quando ficou doente foram seus ex-escravos que cuidaram dela. E ela deu a esses amigos, os negros que a serviram, tudo o que podia. Joias, dinheiro, animais. Porque sabia que a fazenda não podia doar, a propriedade ficaria para os sobrinhos. Desencarnou idosa, 52 anos, acima da média de vida na época. Foi recebida com carinho no plano espiritual pelos seus beneficiados. Adaptou-se e fez planos de ficar muito tempo na espiritualidade. Estava contente fazendo suas tarefas, quando recebeu uma visita. Senhora Ambrosina, por favor, poderia me dar alguns minutos de sua atenção? Gostaria de conversar com a senhora sobre um assunto importante. Como devo me referir ao senhor? Perguntou ela. Damião, Frei Damião, respondeu ele sorrindo. Conheço-o. Sinto que devo lhe ser grata, mas não me recordo. Sabe que renascemos muitas vezes, não é? Sei sim, senhor, respondeu Ambrosina. Acho a reencarnação justa e maravilhosa. Já estivemos juntos? Não, respondeu aquele que outrora fora Frei Damião. Encontramo-nos uma vez, é sobre isso que quero lhe falar.
Frei Damião falou devagar dos acontecimentos do passado ocorridos na França. Estavam acomodados num banco de um jardim e, conforme ele foi falando, Ambrosina foi recordando. O Senhor me socorreu. Desligou meu espírito do corpo físico apodrecido. Foi um horror. Que tristeza. Como pude ser ateu? Obrigada, Senhor, por ter me ajudado. Pegou a mão dele e beijou-a. O Frei sorriu. A senhora já me agradeceu. Mas não vim visitá-la para receber agradecimento nem para recordar o passado. Vim lhe perguntar. Está pronta para reparar? Errei muito mesmo. Reparar? Como? O que posso fazer? Perguntou Ambrosina admirada. O que fez? O que acha que realmente fez de errado naquela encarnação? Indagou Damião em resposta. Espalhei o ateísmo. Aqueles que confiavam em mim passaram a ter a mesma opinião. Não somente fiz mal a mim, mas a outros também. O mal que fiz a mim, reparei, mas o que fiz aos outros? Pode reparar. Quer? Quero muito, respondeu Ambrosina esperançosa. Estou marcando um encontro com todos do grupo da antiga toca. Aqui está um cartão com a data e o local. Venha. Reencontrará os amigos e planejarão a reparação de seus erros, convidou o Frei. Irei sim, afirmou Ambrosina. Despediram-se. Ambrosina segurou o cartão com força, continuou sentada no banco e ficou pensativa. Recordou de tudo e se entristeceu muito. Quando nos entristecemos com lembranças de erros que cometemos e sentimos que temos dívidas, é porque elas não foram pagas, reparadas e superadas. Como erros nos incomodam, exclamou aborrecida. Mas a tristeza não os anula, falou uma amiga que se sentara ao lado de Ambrosina, que, distraída com seus pensamentos, nem percebera, sorrindo, a amiga continuou a falar. Mas pela bondade infinita do nosso Criador, podemos repará-los. Nada de tristeza, sim ao trabalho. Ambrosina sorriu e concordou com a amiga. Você tem razão, não podemos ficar tristes quando temos a oportunidade de reparar. Aguardou ansioso o encontro. Aquele espírito que foi Frei Damião foi à procura de todos do grupo e fez a mesma coisa. Conversou, ajudou-os a recordar o passado, fez o convite e também, ansioso, aguardou pelo encontro. Capítulo 17. Reencontro. O encontro seria na colônia onde Frei Damião era morador. O grupo viera de diversos lugares e foi conduzido a uma sala no departamento de educação. Foram chegando, uns tímidos, outros ansiosos, mas todos demonstraram surpresa. Seus aspectos estavam diferentes, todos tinham reencarnado depois daquela existência na França. Você é Catherine. Deixe-me ver direito. Jean-Marie. Hugo. Como está diferente. Abraçaram-se, estavam saudosos. Conversaram animados, todos queriam saber de todos. Onde estavam no momento, o que faziam, o que fizeram e a amizade aflorou forte. O antigo Jacques também estava contente, ninguém lhe cobrou nada. Ali não havia inocentes, todos erraram e o objetivo era planejar uma reparação. Fernão também chegou, olhou-os saudoso, embora diferentes, ele os reconheceu. Esse fato ocorre no plano espiritual, reconhece-se o ser, o aspecto não importa. Ficou observando-os sorrindo. Quem é você? Perguntou Catherine. Eu. Ora, que nos importam nomes? Disse Anne. Eu me lembro ter tido uns 20. Você não era do grupo, mas sinto que o conheço, só não estou conseguindo me lembrar. Já sei, foi você que me socorreu quando desencarnei na França, quando me chamava Anne. Meu corpo físico morreu, sofri muito e você me ajudou. Posso lhe chamar de você? Pode sim, quero fazer parte dessa amizade tão sincera. Chamava-me na época Fernão e estava desencarnado. Você era o desencarnado que me influenciava? Perguntou aquele que foi Jean-Marie. Sim, respondeu o Fernão, enquanto vocês estavam encarnados eu estava desencarnado e fazia, do meu modo, parte do grupo. Então se junte a nós, convidou Bárbara estendendo as mãos. Se foi convidado para esta reunião é porque devemos trabalhar juntos. Você sabe dos outros que não vieram, de Maurícia, Estevão, Felipe, Emília e o marido. Eles não vêm. Obrigado por me aceitar, respondeu o Fernão. Creio que os 3 que mencionou primeiro não têm nada para reparar. Maurícia naquela existência tomou-se religiosa novamente, crente e fervorosa, mas sem o fanatismo de antes, foi boa esposa e ótima madrasta. Estevão desencarnou muito jovem,
Reconheceu seu erro e tratou logo de reparar seus atos errôneos. Filipe nem ateu foi realmente. Os três estão bem, no momento estão reencarnados. Não viram ao encontro. Emília e o marido não aceitaram o convite, disseram não estar preparados para uma reparação. É uma pena, exclamou Bárbara. Pelo livre-arbítrio, eles podem se recusar, mas se nós conseguirmos realizar nossos planos, quando Emília e o marido resolverem se reparar, eles não terão nossa companhia e amizade, não nos terão por perto. Joaquim. Que bom revê-lo, exclamou Jacó. Esse é Joaquim? Perguntou Anne. Sei que fez parte do grupo assim que Jean-Marie se tomou ateu. Você desencarnou 2 anos antes de me juntar ao grupo. Seja bem-vindo. Obrigado, agradeceu Joaquim. Infelizmente fui eu que falei do ateísmo para Jean-Marie. Não se culpe, interrompeu Jean-Marie com carinho. Você também me falou de muitas outras coisas. Fui ateu porque quis. Naquele período afinei-me com a descrença. Estou muito contente por revê-lo. A conversa continuou animada. Como é bom rever amigos. Foi então que perceberam que o orientador do grupo, aquele espírito que muito ajudou a todos e que naquele momento preferiu ser denominado de Frei Damião, entrou na sala e os observava carinhosamente. O grupo se aquietou, sentaram e dele ouviram. Sejam bem-vindos e agradeço-lhes por terem aceitado meu convite. Quando recordamos nossas múltiplas existências e entendemos que erros ficaram pendentes, é necessário então repará-los. Proponho nesta reunião que façam isso. Estamos aqui, meus amigos, para planejar a reparação de equívocos do passado. Gostaria de escutá-los e perguntem sobre o assunto. Estejam à vontade. Foi Caterine a primeira a se manifestar. Disse comovida. Agradeço muito por estar aqui e aproveito para agradecê-lo Frei Damião pelo muito que recebemos do Senhor. Acho que fui ateia naquela época por desconhecer a mim mesma. Achava que eu era algo, uma coisa. Não pensava ou achava que fosse um ser que tinha alma. Não conhecendo a mim, não consegui conhecer Deus. Orgulhosa, julguei que tudo o que via, que sabia que existia, era obra do acaso e não uma criação perfeita de Deus. Você, Caterine, sofreu pela descrença, não conseguiu entender o teísmo, concluiu Frei Damião. É difícil encontrar Deus externamente sem encontrar antes em nós, falou Anne. Deus em mim estava dentro de uma pedra bruta, não o senti e foi muito mais fácil não acreditar do que questionar. Acho que fui ateu, manifestou Hugo, pelo pseudo-cristianismo que inventou um pseudo-Deus, um Deus difícil de entender. Realmente, interferiu Frei Damião para elucidar. O que não se entende é difícil de amar. E vocês, meus amigos, quando tiverem encarnados, deverão levar a outros a compreensão para que amem a Deus como vocês deverão amar. Jean-Marie suspirou alto e todos olharam para ele, assim se expressou. Não acho que por termos sido ateus fomos enganadores, fomos sim auto-enganados, iludidos e até irresponsáveis. Neguei um pseudo-Deus que foi criado pelo egoísmo, um Deus do ambiente religioso daquele período. Não podia amar aquele Deus, preferi então determinar que não existia. Mas não procurei entendê-lo. Se tivesse procurado, teria achado, mesmo naquela época, o Deus racional que amaria. Fomos incoerentes, opinou Anatólio. Se achávamos que Deus não existia, não precisaríamos combatê-lo, criticá-lo. Ninguém hostiliza ou dá importância para o que acha que não existe. Eu, por não entender o sofrimento, falou Bárbara, por ver e dar ênfase a fatos que achava ser injustiças, senti ódio de Deus. Depois achei mesmo que ele não existia. Agora, sabendo que voltamos muitas vezes a vestir um corpo físico e que recebemos as reações de atos indevidos, compreendi que Deus não castiga, não dá prêmios, não se ofende com nossos erros, mas que nossas ações nos pertencem. Eu ainda não consegui seguir uma religião, mas estou tentando ser uma boa pessoa. Bárbara, Michel opinou, é fácil seguir uma religião, o difícil é ser bom. Frei Damião, o que é ser bom? Ser bom é estar em harmonia com Deus, respondeu Damião, estar equilibrado com suas leis e amar com pureza a tudo e a todos. Se conseguirmos ser bons, com certeza seremos também bons religiosos, mas não se esqueçam de que religião deve ser a religação nossa com o Criador. Quando estiver encarnado, quero seguir uma religião que me faça compreender o Criador. Quero ser bom diante de Deus, exclamou Michel. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Fizeram uma pequena pausa e Jacó comentou.
Gosto muito de contemplar o universo e sempre muitas perguntas me vêm à mente. De onde ele veio? O que ou quem produziu tanta perfeição? E agora achei a explicação. Deus é que constitui a natureza das coisas, é absoluto e está em tudo. É a causa primeira e inalterável de todos os efeitos variáveis. E Deus não é somente para crer, é para amar. Se eu desse mais atenção, naquela época, para a minha intuição e raciocinasse mais, sentiria que estava errada, lamentou Francesca. Podemos de fato, esclareceu Damião, ter provas da existência de Deus, pela intuição racional e espiritual. Sentir Deus é mais que o definir. Vocês estão me surpreendendo, estou contente por vê-los modificados. Reencarnamos muitas vezes, disse Victor, a dor ensina. Ideias ateístas ficaram no passado e para provar que realmente aprendemos, que nos modificamos, é que queremos reparar. Eu sonho em fazer muitas coisas, mas de idealismo à prática. Quero aproveitar essa oportunidade. Para terem êxito no trabalho de reparação que farão, convido-os a estudarem, continuou Damião a esclarecê-los. Porque um crente pode tomar-se um descrente pelas circunstâncias externas, pela ilusão, por não entender, por achar o sofrimento injusto. Mas um ciente não perde o que aprendeu. Uma vez assimilado, compreendido é o tesouro adquirido do qual se torna o verdadeiro proprietário. Deus, meus amigos, é absoluto e definitivo, mas todos os nossos conhecimentos sobre o Criador e seu reino estarão sempre em constante evolução. Ao progredirmos, nossa compreensão sobre Deus se torna mais clara e verdadeira. Realmente mudamos, exclamou Francesca. Antes eu achava que Deus era uma pessoa, depois não acreditei nele, achei que era uma invenção, agora tenho um entendimento do que é o Criador. E, ouvindo, sinto-me feliz por saber que ao progredir, evoluir, terei uma melhor compreensão deste ser infinito. Quero progredir. Chega de ficar na inércia, parada, não somente quero reparar, mas fazer algo mais. Isso é bom, exclamou Damião contente. Devemos ter sempre um objetivo ao fazer uma tarefa, mas se a realizarmos com amor, ultrapassamos o que foi planejado. Porque quando fazemos planos e os executamos pelo trabalho, aprendemos muito e esse conhecimento é o efeito mais importante. E ao fazermos o bem, ao dar bons exemplos, auxiliamos pessoas à nossa volta. Quero e preciso estudar. Se é para reparar, que o nosso reparo seja bem feito, manifestou-se Cirano. Concordo, também preciso aprender, falou Joana. Tive muitos conceitos sobre Deus. Quero ser crente ciente, compreender tudo para acreditar. Mas tenho medo de falhar, sinto-me ainda muito inclinada aos apelos do sexo. Todos nós possuímos nossas deficiências, nossos pontos fracos nos quais devemos prestar atenção e corrigi-los, opinou Bárbara. De fato, temos receios, falou Anne, mas não podemos nos prender a eles ou deixar que eles nos assombrem. Devemos ser otimistas. O que o Senhor Damião nos aconselha? Que estudem. Fazemos melhor quando conhecemos. Devem começar logo a estudar. Aqui estão alguns livros, os mais importantes para vocês e quando encarnados eles também vão auxiliá-los. Frei Damião mostrou os livros que estavam sobre a mesa. Era a coleção de Allan Kardec. Ele pegou o que estava em cima, abriu e leu. A primeira pergunta da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é: o que é Deus? E a resposta é simples e profunda. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vocês, meus queridos amigos, terão uma boa literatura para orientá-los. Esta coleção lhes dará entendimento de uma fé raciocinada. Isso é maravilhoso, exclamou Michel. Será que nós iremos nos encontrar quando estivermos reencarnados? Vocês, respondeu Damião, reencarnarão num mesmo país, numa região, não longe um do outro e a amizade e os objetivos os atrairão. Acredito que se encontrarão. Num prazo de 8 anos todos voltarão ao plano físico. Agora, podem começar a planejar. Será que conseguiremos mesmo? Perguntou Jean-Marie. Não será difícil. A porta que nos leva aos erros é mais larga, respondeu o orientador. O acerto é da porta estreita. Desejo a vocês que consigam fazer o que tem de ser feito. Gostaria de lhe responder, Jean-Marie, que será fácil, mas não posso. Entretanto, também não afirmo que será difícil. Se amarem o que terão de fazer, será prazeroso. E se eu desistir quando estiver encarnado? Ou encarnada? Porque pretendo ser novamente mulher, perguntou Jean-Marie. A dor será sua aliada,
respondeu Damião tranquilo. Se recusar pelo amor, a dor alertará. Primeiro seu espírito cobrará, a sensação de ter de fazer algo e o tempo passar sem tê-lo feito a deixará triste, uma tristeza que dói. Você tem seu livre-arbítrio, fará se quiser, mas sinto que você não se recusará. Lembro de que conhecimentos legitimamente adquiridos nos pertencem, encanada, mesmo com o esquecimento, eles ficarão adormecidos, estarão em você e isso a levará a procurar respostas coerentes para acontecimentos que não irá aceitar e, ao procurar, achará respostas. Com o entendimento sentirá que terá de resgatar erros e, finalmente, é o que desejo não somente a você, mas a todos que ultrapassem a reparação. Façam o bem pelo amor ao bem, porque tem de ser feito e para se tomarem bons. Que Deus os abençoe. Frei Damião afastou-se e sentou-se num canto da sala demonstrando que não tinha mais nada a dizer. E eles começaram a falar, todos ao mesmo tempo. Eu vou tentar ser filha de minha filha. Quero ser homem. Desejo vestir um corpo físico feminino. Vamos reencarnar na mesma cidade? Fernão também se entusiasmou. Quero escrever bons livros. E eu editá-los, disse Victor. Vou ajudá-lo, afirmou Jacó. Quero ser sua amiga, Jean-Marie, exclamou Bárbara. Fernão, por favor, chamou Damião. Fernão deu uns passos em direção ao amigo. Onde ou como você estava quando os acontecimentos que serão reparados ocorreram? Perguntou Frei Damião. Desencanado, respondeu Fernão. Assim será novamente, afirmou o orientador. Fernão não conseguiu esconder seu descontentamento, porém compreendeu que aquele espírito que tanto ajudara, ao qual era totalmente agradecido, tinha razão. Desanuviou o semblante e sorriu. Olhou para o grupo com carinho, vendo-as tão entusiasmadas, perguntou ao amigo. Não estão muito eufóricos? O entusiasmo é um bom começo, respondeu Damião. O trabalho edificante não deve ser encarado como sacrifício, mas com prazer. Reencarnados, todos com certeza terão decepções, tropeços, motivos para chorar, sentirão cansaço, vontade de abandonar tudo, terão de lutar com eles mesmos, com suas imperfeições. Já pensou se começarem com desânimo? Que bom vê-los eufóricos, alegria nos anima e quero todos motivados. Ana acenou para que Fernão voltasse à roda, ele o fez, voltou a participar dos planos. Iam estudar, reencarnar e, emocionados, ouviam Jean-Marie expressar comovido. Graças, meu Deus, nosso Criador, pelas oportunidades que nos dá, pela reencarnação, de repararmos nossos erros. Se você quiser ouvir algum livro em especial, que contenha mensagens para o crescimento pessoal e espiritual, por favor, deixe a sua sugestão abaixo, e se for possível, será publicado. Fim. Se inscreva, e ative o sininho para receber todas as notificações de novos audiolivros. Comente, curta e compartilhe, assim você estará ajudando o canal. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. E para ver todas as partes de um audiolivro, ou todos os que já foram publicados, entre no canal e clique em vídeos.